exponencial. Nesse caso aqui eu vou chamá-la de padrão, função exponencial padrão. O que é a função padrão? Uma potência, onde eu tenho o meu x variando no expoente e essa basezinha aqui. Daqui a pouco a gente vai promover alterações na função padrão e aí a gente vai encontrar funções do tipo exponencial. Tudo bem aí? Então aqui o que eu queria te alertar? Essa definição algébrica, ela traz uma imediata necessidade, que é o cálculo de potências. Quer dizer, eu vou colocar o meu domínio é real, qualquer número real que eu colocar aqui, na hora que eu colocar ele lá no expoente, eu tenho que saber calcular essa potência. Então eu queria rever com vocês rapidamente como é que se calcula potências para esse expoente x variando dentro dos números reais. Me parece bem razoável, bem tranquilo, que se eu te perguntar aqui quanto é que é 3 ao quadrado, todo mundo rapidamente responde 9. Mas se eu te perguntar quanto é que é 3 elevado à raiz de 2, talvez eu tenha que analisar melhor, ver como é que é, percebe? Esse número x ele não tem restrição, ele tem que ser qualquer número real. Então, nesse primeiro momento, vou parar agora um pouquinho a função exponencial e entendendo que essa expressão algébrica ela requer que eu saiba calcular as potências, então eu vou trabalhar um pouquinho a ideia de potência em cima do que acontece quando esse expoente x for natural, o que acontece quando ele for inteiro, o que acontece quando ele for racional e o que acontece quando ele for irracional. Depois que eu trabalho com essa ideia e estabeleço bem, eu volto para a função e daí vamos trabalhar algumas características dessa função, tá bom? Só lembrando o nosso esqueminha, que a gente fez aí em aulas anteriores, toda a função que eu trabalho com vocês, ela tem um caráter aqui metafórico, a gente fala que é uma máquina, né? Olha aqui, ó, só para você relembrar disso aqui, é como se ela fosse uma maquininha de associação, né? Aqui eu tenho a nossa função f, ó. Tá vendo? A funçãozinha f. É só para a gente lembrar, então essa função, ela recebe um valor x aqui para dentro da máquina, esse x entra na máquina. Uma vez que ele entrou na máquina, ele vai sofrer uma operação, uma transformação, né? Ó, a elevado a x, ele é colocado em cima desse expoente x, e a máquina me devolve o valor da potência. Tá vendo? Lembrando que esse x necessariamente pertence ao domínio da função, por isso o nome dele é domínio, porque ele domina a relação, ele não depende de nada. Olha lá, ó, domínio da função, ó, x pertence ao domínio da nossa função, que no caso é o conjunto dos reais, e o y, ele pertence ao contradomínio da nossa função. O y pertence ao contradomínio da nossa função. Tá legal? Esse cara aqui, então, é chamado de domínio, e esse cara aqui, então, é chamado de imagem. Aí já fica claro nesse esquema que a imagem você só consegue determinar depois que você entrou com domínio na função. Tá percebendo? Então você imediatamente já conclui que a imagem ela depende do domínio. Eu tenho duas variáveis, o x e o y. Uma variável independente, que é o domínio, ele domina a relação. Entra, todo número real vai entrar, coloca no expoente da potência, resolve a potência e me devolve uma imagem. Esta imagem eu só consigo determinar depois que eu descobrir quem é o meu domínio, depois que eu sei quem é o meu domínio. Então a variável dependente é a imagem, ela depende do meu domínio. Tudo bem? Essa é a estrutura de qualquer que seja a função. Aqui, para a gente, eu estou falando da função exponencial. Então, isso aqui dentro, que é a nossa fórmula, é que vai caracterizando uma função diferente da outra. Evidentemente, quando eu estou analisando a fórmula, então, olhando para um problema em que eu te dou a fórmula, você está observando que essa é a maneira como você vai identificar que é uma função exponencial. Então, basta que o número que está entrando na máquina, o expoente x, ou o domínio x está entrando na máquina, ele vai ser o expoente lá da nossa potência. Tá legal? Beleza? Aí olha como a máquina ela me dá um raciocínio lógico. O x não vai entrar na máquina, então o x tem que estar dentro do nosso parêntese. Então toda vez que eu te der uma fórmula, observe quem é que está dentro do nosso parênteses. Esse cara que está dentro do parênteses é a letra que está representando a variável do domínio, a variável independente. O resultado da fórmula, da operação, o cálculo que você vai fazer, que no caso é uma potência, vai ser a nossa imagem. Tá beleza? Então, devido a esta maneira de se definir a função exponencial, claramente eu preciso saber calcular potências. Será que você sabe calcular potências? Daí eu quero fazer uma pequena revisão com vocês de potências, tá? Vamos começar aqui bem simplesinho, é uma coisa para você relembrar e evidentemente revisar, né? Potências com expoente natural. Olha só, vamos aqui passar rapidinho pelos nossos números, conjuntos numéricos que vocês já estudaram lá no início do curso, lá, naturais. O que acontece quando eu preciso calcular uma potência com expoente natural? Aí você define, olha só, imagina aqui então o meu expoente n
como sendo o número natural, e aí eu defino a potência A elevado a N como sendo o produto da base A por ela mesma, quantas vezes? N fatores, tá vendo? Simplesinho, tranquilão, observa aí. N fatores. Toda vez que o expoente é natural, qualquer que seja essa base, A, aqui no caso, eu estou colocando como sendo uma base maior do que 0, diferente de 1, só para poder atender a gente aqui, vamos sempre trabalhar com essa situação, mas N fatores. Então, quer dizer, na verdade, a potência, o expoente natural e uma base A, esse expoente natural, quantidade, indica a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Então, na verdade, resolver uma potência nada mais é do que fazer um produto. Só que um produto cujos fatores são todos iguais. Tudo bem? Simplesinho? Vamos fazer uma pequena convenção, e aí agora eu começo a tratar um pouquinho diferente, talvez da correria da preparação do curso, né? Olha só, vamos fazer aqui uma convenção. Observa que para poder ter significado essa definição, eu vou colocar o meu N maior ou igual a 2, para que existam pelo menos 2 fatores para multiplicar um pelo outro. Beleza ou não? Aqui, ó. Se esse N for 2, eu tenho um fator multiplicado pelo outro. Se o N for 3, vão aparecer 3 vezes. Então esse N eu vou colocar maior ou igual a 2. Mas se for um só, se o expoente for um só, aí não tem sentido eu dizer que eu vou multiplicar ela por ela mesma uma vez só. Então a gente tira o 1 do número natural dessa definição e faz uma convenção que toda vez que o expoente for igual a 1, a base é o próprio resultado da nossa potência. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Tá beleza? Tranquilão? E daí, em cima dessa definição, tem umas propriedades e eu queria falar com vocês a respeito dessas propriedades, porque elas vão me dar condição de estender a definição aí para os outros conjuntos numéricos vão aparecer. Propriedades, tá? Essas propriedades são extremamente importantes para você compreender o que está acontecendo ali. Eu vou chamar a propriedade número 1 aqui, ó, de propriedade fundamental. Essa é aquela que você não pode deixar de saber. Evidentemente, as propriedades todas você tem que dominar, mas essa é fundamental porque a partir dela eu vou concluir todas as outras. Se eu souber esta, eu sei todas as outras propriedades, tá legal? Essa propriedade fundamental, vamos pegar aqui o N como sendo um número natural e o meu M como sendo também um número natural, tá? Ambos maiores do que 2 ali, né? Então eu tenho aquela ideia de que A elevado a M multiplicado por A elevado a N dá quanto? É o que a gente aprendeu a vida inteira. Com o produto de 2 potências, mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Confere, não? 2 observações que eu queria conversar com você aqui. Primeiro, isso aqui é uma igualdade. Se é uma igualdade, então eu posso ler da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, tudo é igual. Então, quando eu leio produto de 2 potências com a mesma base, eu conservo a base e somo o expoente, é a mesma coisa de eu estar entendendo que quando eu tiver uma potência e o expoente for uma soma, eu posso transformar isso em um produto de potências com a mesma base, separando as parcelas em expoentes. Está entendendo isso? E é da direita para a esquerda que a gente usa mais na função exponencial, principalmente para resolver as equações exponenciais. As inequações exponenciais, o cara coloca a potência, você vai separando, fazendo a aplicação da propriedade daqui para lá. Tá? Observa que é uma propriedade extremamente intuitiva, né? Todo mundo natural, de fato, isso aqui é bem simples de você perceber que realmente teria que ser assim, né? De fato, isso ocorre. Por que isso ocorre? Porque se eu pegar A elevado a M e multiplicar por A elevado a N, A elevado a M, pela minha definição, o que tem que acontecer? Eu tenho que pegar o A, multiplicar ele por ele mesmo quantas vezes? Quantas vezes? Olha lá. M fatores. Beleza? E claro, isso está multiplicado por A elevado a N. A elevado a N, quantas vezes eu tenho que multiplicar o A por ele mesmo? A multiplicado por N vezes. N fatores. Quer dizer, eu estou fazendo um único produto, observa, todo mundo aqui está sendo multiplicado, A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? Aqui eu tenho M mais N fatores. Aqui, ó. Esse primeiro eu tenho M fatores, aqui eu tenho mais N fatores, então esse produto inteiro eu teria M mais N fatores representados nesse meu produto. Está percebendo? Então daqui até lá no final, de fato, eu tenho M mais N fatores. O que me leva à conclusão imediata, por definição, clara, isso é bem simplesinho, que é o A elevado a M mais N. Percebeu? O que me interessa hoje? Que você perceba que A elevado a M mais N é exatamente o produto das 2 potências que eu consigo colocar ali, separando as parcelas. Vamos lembrar os nomes? Aqui eu tenho fatores, aqui eu tenho parcelas. É claro que se eu tiver aqui 5 parcelas, eu vou ter aqui o produto com 5 bases. Cada parcela passa a ser um expoente de uma base dessa. Está entendendo? Vou botar um exemplozinho, que é para você compreender o que eu estou falando de forma
mais pragmática, se eu tiver 2 elevado a x mais 3, isso é exatamente 2 elevado a x vezes 2 ao cubo. Fazendo a aplicação da direita para a esquerda da nossa propriedade. Tudo bem ou não? Está caminhando comigo? Observação. Ah lá, aí começa agora uma parte bacana da matemática, para você entender a matemática como ciência, né? Observa ali o que está acontecendo. Dá uma olhadinha para o quadro. Olha lá. Considerando então que eu já tenho uma definição de potência do expoente natural e que eu já tenho a minha propriedade válida, o que eu vou fazer agora é verificar se quando for inteiro, se quando for racional, se quando for irracional, se essa propriedade continua valendo. Entende? Então, para que eu possa estabelecer esse meu x aqui como sendo número real e que eu possa não ter problema nenhum com a potência, eu preciso de fato verificar se isso acontece para qualquer que seja o número real. Aqui aconteceu para os naturais, percebe? Para isso, é importante que eu consiga definir algumas outras coisas. Observa aqui, ó. Sabemos então, eu e você, olha para o quadro, ó. Sabemos que por convenção, o a elevado a 1 dá quanto? A. Sem dúvidas, né? Só que agora eu posso escrever o número 1 como sendo 0 mais 1, porque o 0 é elemento neutro da adição. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever a elevado a 0 mais 1. Confere ou não? Porque se eu somar o 0 com 1, continua dando 1, não alterou nada. Mas pegou meu raciocínio? O que eu estou querendo? Eu estou querendo fazer com que apareça no expoente uma soma. Porque se aparecer uma soma no expoente, eu posso aplicar a propriedade que eu acabei de aprender. Então, nesse momento agora, a elevado a 0 mais 1, a elevado a 0 mais 1, vamos chamar essa aqui de propriedade número 1, aplica a propriedade número 1, que é a nossa fundamental, eu posso separar num produto de duas potências com a mesma base. Então, isso é a elevado a 0 vezes a elevado a 1. E esse cara tem que ser igual a. Esse resultado, para ser igual a, considerando que o meu a é diferente de 0, observa lá, ele é maior do que 0, você imediatamente conclui que o a elevado a 0, para garantir que isso aqui seja verdadeiro, você imediatamente conclui que todo número elevado a 0 tem que dar 1. Aí você, opa, agora eu estou entendendo por que todo número elevado a 0 é igual a 1. Aprendi isso a minha vida inteira. Por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Porque, opa, agora eu tenho aqui uma definição, tenho uma propriedade, apliquei a propriedade e concluí que para isso aqui ser verdadeiro, o a elevado a 0 tem que ser igual a 1. Percebeu? Tranquilo não? Então o que eu já tenho? Dos números naturais eu já tenho a convenção, todo número elevado a 1 é igual a A, propriedade fundamental, o produto das potências com a mesma base, conserva a base, soma o expoente, e agora eu já sei que todo número elevado a 0 é igual a 1. Existem algumas possibilidades, aqui só para a gente conseguir... eu vou deixar esse cantinho aqui, porque eu vou voltar... Não, vamos trabalhar com ele aqui, ó. Existem algumas possibilidades de você aceitar isso intuitivamente. Daqui a pouco eu falo dela, tá? Intuitivamente. Beleza? Daqui a pouquinho a gente trabalha com ela ali. Então vamos estender agora potências com expoente inteiros. Olha lá, potências com expoente, olha lá, ó, inteiro. Beleza? Expoente inteiro. Beleza. A proposta é bem simples. Observa aqui, ó. Vamos colocar o nosso n aqui, um número natural. Beleza? Aí nós já vimos o seguinte, olha só. Sabemos eu e você, agora já aprendemos que todo número elevado a 0 é igual a quanto? 1. Confere não? Agora a gente já tem isso definido ali, já entendemos lá, propriedade aplicada, né? Só que eu sei que esse 0 eu posso escrever em função de um número inteiro. Eu posso escrever aqui, ó, daí, ó, segue que, presta atenção no raciocínio. Daí segue a seguinte ideia. Esse 0, ele pode ser escrito como a soma de um número natural com o seu oposto. N somado com menos n vai dar o 0, eu não alterei nada. Continua sendo a elevado a 0 igual a 1, confere? Só que o n natural, quando eu pego o menos ele passa a ser o inteiro negativo lá, o número negativo, confere? Então o que eu quero é isolar esse menos n aqui, ó, a base a elevado a menos n. Aí novamente eu apareci com um expoente que está somando. O que eu faço aí, Fernando, quando está somando? Então você separa a soma num produto de duas potências com a mesma base, em que um expoente é n e o outro expoente é menos n, elevado a 1, ou elevado a menos n. Isso tem que dar igual a 1, observa. Tudo que eu estou fazendo, eu estou trabalhando com a propriedade que eu já conheço. Então, no lugar do 0, eu estou escrevendo n mais o menos n, porque n com menos n vai dar 0. Só que eu faço aparecer o mais no expoente para poder aplicar a propriedade, e isso é válido. Aí agora olha o que acontece. Esse cara aqui eu vou isolar. Para isolar esse cara, passo de baixo, dividindo, o que acontece?
Passa o que está multiplicando. Aqui eu apliquei a propriedade número 1, tá? Ó. Passa lá o AN dividindo, o que acontece? Portanto, o A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Aí, considerando que o N é natural e que menos N passa a ser um inteiro negativo, então toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu inverto a base e o N fica positivo ali. Está percebendo? Claro que isso aqui não teria problema nenhum de eu escrever 1 elevado a N dividido por A elevado a N, porque 1 elevado a qualquer que seja o número natural N vai dar 1 mesmo, e isto aqui não teria problema nenhum de eu fazer 1 sobre A elevado a N decorrente da nossa definição de números naturais ali. Aí você aprendeu a vida inteira, toda vez que o expoente é negativo eu tenho que inverter a base. Por quê? Por causa da propriedade fundamental. Está acompanhando o raciocínio? Então aqui temos uma regra, uma nova regra. Está aqui, ó. Ali eu já coloquei o A elevado a 0, agora quando ele for A elevado a menos N, olha o que a gente faz. Inverte a base e o N passa a ser positivo. Quando esse N passa a ser positivo, agora para desenvolver essa potência A elevado a N, eu vou aplicar a definição normal do meu expoente natural. Está caminhando comigo? Então agora eu já tenho a potência. Eu preciso do número real, vou chegar lá no número real. Agora eu já tenho a potência para o número natural, já sei o que fazer. Quando a potência for o número inteiro, eu já sei o que fazer. Percebeu? Aí, como eu falei ainda agora, intuitivamente você consegue também receber essa informação fazendo esse raciocínio lógico. Aqui, observa que é só uma curiosidade, tá? Isso aqui é uma curiosidade que também vale a pena para você. Curiosidade, observa bem aqui, ó. Se você tem 2 ao cubo, aí nós já aprendemos hoje que 2 ao cubo, o expoente é 3, e lembra que a função exponencial, o domínio varia onde? No expoente. Então eu tenho que estar de olho nesse expoente, o tempo todo de olho no expoente. Qual é o expoente aí? 3. O expoente 3 é número natural, então aplica a definição. Isso é 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é que dá o resultado? 8. Confere? Isso aqui é um raciocínio intuitivo para você entender por que ela inverte. Olha só, eu vou diminuir uma unidade do expoente. Então eu vou passar para 2 ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu apenas diminuí uma unidade do meu expoente. Ó. O meu expoente tira uma unidade. 3 menos 2 foi para 1. O que acontece com aquele número 8? Aqui eu tinha 3 valores de 2. Quando eu tiro uma unidade, eu vou sumir com um valor 2 desse. O que vai acontecer com 8? Ficou dividido por 2. Olha lá. Então esse cara daqui para cá, eu dividi ele por 2. Por quê? Porque eu tirei um dos fatores 2. Percebeu? Tirei uma unidade do expoente, o produto que estava sendo feito ficou dividido ao meio porque você tirou um dos fatores. Confere, está entendendo o raciocínio? Vai na lógica. Tira uma unidade do expoente. Olha lá, se eu tirar uma unidade agora do expoente 2, vou tirar uma unidade do expoente 2, aquele resultado 4, claramente, ele vai ficar dividido por 2. Confere ou não? Olha lá, esse cara aqui, esse cara claramente ele vem e fica dividido por 2 de novo. Olha lá, ó. Dividido por 2, 2 elevado a 1. Confere realmente, todo 1 elevado a 1 é igual a 2. Perceba pela lógica. Se eu tirar uma unidade de novo, o que acontece? Aí tu vai ter o 2 elevado a 0. Olha lá, se eu tirar uma unidade de novo, então aqui eu tiro uma do expoente, o que eu tenho que fazer com o meu resultado anterior? Tenho que dividir o cara por 2. Então toda vez que eu tiro uma unidade do expoente, eu divido ele por 2. 2 dividido por 2 vai dar quanto? 1. Aí você fala, opa, de fato todo número elevado a 0 está dando 1. Essa não é a justificativa. Aqui a lógica está me dizendo que tem que ser assim, né? A justificativa foi aquela lá, da propriedade, tá? E se você tirar uma de novo do 0, vai para quanto? Olha lá, se eu tirar uma unidade de novo desse 0, tira uma unidade do 0. Aí vai para 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, eu entro no campo dos inteiros de novo. O que eu tenho que fazer com a potência que eu já tinha quando eu tiro uma unidade? Eu tenho que dividir a potência por 2. Então aquele resultado que eu tinha, eu divido ele por 2 de novo. 1 dividido por 2, meio. 1 por 2. Opa, então legal, toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu tenho que inverter a base. Essa é uma curiosidade intuitiva. Toda vez que eu vou tirando uma unidade do expoente, eu vou dividindo pela base, e aí de fato, quando chega do 0 para o menos 1, observa que a base ficou invertida, ficou meio, tá vendo? Agora a justificativa para isso é essa aqui, claro. Aplicando a ideia do que eu já tenho, das coisas que eu já construí, toda vez que meu expoente for inteiro, troca a base. Beleza? Mais curiosa de todas as potências, para mim, é a do expoente racional. O que é um número racional mesmo? Lembra aí para mim. O que é um número racional da forma mais simples? Potência
com expoente racional. O número racional, da forma como você aprendeu, é aquele número que pode ser representado na forma de uma fração, com qual condições? O inteiro, o numerador e o denominador teriam que ser inteiros, né? Quer dizer, quando eu tenho uma fração com numerador inteiro, denominador inteiro, trata-se de um número racional. Claro que o denominador diferente de zero, né? Você lembra aí como é que calcularia, por exemplo, essa potência aqui, ó? Como é que seria, por exemplo, você calcular o resultado dessa potência aqui, 3 elevado a 1/5. Quer dizer, a potência está definida, quer dizer, a base é 3, o expoente é 1/5. Aí 1/5 é um número racional. Então esse número racional, 3 elevado a 1/5, como é que você vai fazer ali? Aí você aprendeu que faz o quê? Transforma para raiz, não é isso? Por que o negócio vai para a raiz, cara? Que coisa fora de lógica. Quer dizer, o expoente natural eu estou multiplicando a base por ela mesma. O expoente inteiro, pô, invertido está legal. Agora, quando o expoente é fracionário, vai aparecer uma raiz, cara. De onde que tem lógico um negócio desse? Tem que ter alguma ideia para poder chegar a isso aí, tá bom? Então eu quero chegar aqui e provar para você aqui ao finalzinho da minha explicação que isso aqui, na verdade, é a raiz quinta de 3 elevado a 1, né? Então a transformação, quando o expoente é racional, de fato, eu transformo esse expoente fracionário num radical, de tal forma que o denominador 5 passa a ser o índice e o numerador 1 passa a ser o expoente ali naquela base. A ideia é a gente entender de onde vem isso. E a ideia de onde vem isso é bem curiosa, porque trabalha com uma revisão de raiz enésima aritmética, que às vezes você não dá atenção para isso. E a ideia de uma questãozinha na espécie que o cara está trabalhando com conjunto numéricos e não sei o que está falando ali, percebe? Por isso vamos revisar um pouquinho aqui a questão da raiz enésima aritmética, tá? Então só lembrando que o conjunto dos números racionais, né, representado pela letra Q, a gente pode colocar então assim, AB, tal que o A é um número inteiro e o B é um número... eu vou colocar como sendo inteiro natural, para você já eliminar o zero aqui e tal. Olha lá. Porque o natural ele é inteiro, né? E o sinal negativo eu posso colocar em cima e embaixo, de onde eu quiser, não tem problema nenhum. Esse é o nosso conjunto dos números racionais aí, tá? E relembrando aqui, só para ver como é que você está, isso aqui é extremamente importante, raiz enésima aritmética. Lembra da definição disso aqui? Ó? Isso aqui é mais ou menos já chegando próximo do logaritmo, que é onde eu quero trabalhar com vocês. Porque isso aí, 3 questões nas PSEX fácil. Vamos lembrar aqui a raiz enésima aritmética? Olha lá, raiz enésima aritmética do número A é igual ao número B, se somente se acontecer o quê? Fala para mim. A raiz enésima do número não negativo A é o número não negativo B, se B elevado a N for igual a A, não é isso? A definição não é essa? Olha lá, o B elevado a N tem que ser igual a A. Claro que aqui o A é um número real não negativo, o número B é um real não negativo, não pode ser negativo, e o N é um número natural. O índice é natural, tá? Olha bem para essa definição aqui, ó. Olha bem para ela. Ela tem uma equivalência aqui, tá vendo? A seta é dos dois sentidos. Ó, observa que toda vez que eu te der essa estrutura, observa como essa já é uma estrutura do logaritmo. Ó, B elevado a N igual a A, toda vez que você tiver essa estrutura, o N passa a ser índice, a base B é o resultado da raiz e o resultado da potência A passa a ser o radicando. Observa bem a definição, tá? Vamos fazer um exemplozinho numérico. Tudo bem, guerreiro? Vamos lá. Exemplozinho bem simples aqui, ó, para você caminhar com a definição. Por que a raiz quadrada de 36 é igual a 6? Por quê? Porque se eu pegar o 6 e elevar o 4, tem que dar, o quadrado tem que dar 36. Beleza? Olha lá, ó, 6. Não é menos 6, porque esse resultado aqui tem que ser o B, e o B é um número real não negativo, tá? A raiz, ó. Então 6 ao quadrado é 36. O que eu quero é o contrário. O que eu quero é que você tenha isto aqui bem claro. Ó, se eu pegar 2 elevado a quarta, isso está quanto? Não dá 16? 2 a quarta não é 16? Então essa é a brincadeira de pensar no logaritmo. Daqui a pouco a gente vai falar do logaritmo. Então aqui eu tenho esses 3 números que quero que você escreva em forma de raiz. O que está acontecendo aí? Olha lá, esse camarada eu posso escrever como um radical aqui, ó, e uma igualdade. Eu só vou colocar esses 3 números aqui conforme a definição. Então você vai lá, o expoente da potência n vai ser o que na raiz? Índice. Então isso aqui vira raiz quarta. Beleza? A base da potência B vai ser o que na raiz? Vai ser o resultado da raiz. Qual é a base aqui? 2. Então 2 vai dar o resultado. E o 16, que é o resultado da minha potência, tem que estar dentro da minha raiz. Tudo bem? Beleza ou não? Se eu tiver alguma coisa desse tipo aqui, ó, 2 elevado à terceira
elevado à quinta. Não, vou botar aqui 2 elevado à terceira elevado à quarta. Beleza? Isso aqui dá 2 a 12, tá? Ó, dá 2 a 12, dá 1024, 2,48, 4,96. Tá beleza? 2 a décima é 24, né? 2 a 11, 2048, 2096. Escreve aí com a raiz para mim. Escreve no formato de raiz. Como é que ficaria isso aí tudo na raiz? Aí você, opa, olha lá. O expoente é 4. Para esse expoente 4, qual é a base dele? A potência 2 ao cubo. Isso aqui é potência de potência, lembra disso? Então essa potência que está dentro do parênteses é a base para esse número 4. Se eu realizasse a potência, 2 ao cubo daria 8 a quarta, percebeu? Então o expoente 4 vai ser o índice. Show de bola. Qual é a base dele? A base dele é 2 ao cubo, vai dar o resultado aqui fora. E o número que deu o resultado da potência é a raiz. Então, se você calcular a raiz quarta de 4.096, vai dar 8. Sem problema nenhum. Tudo bem? Então, vamos trabalhar agora a ideia do número racional, para você poder concluir ali comigo, e esse é um bom exercício de abstração matemática. Olha só. Eu quero provar para você, eu quero mostrar para você, ó. Queremos determinar, olha só, isso aqui é o que a gente vai trabalhar agora, ó. Queremos determinar o valor de A elevado a R, em que esse R, quem é esse R? É um número racional. Ou seja, o que eu estou querendo determinar? Eu estou querendo determinar esse A elevado a R, em que o R é M dividido por N, com o M inteiro e o N natural, claro, diferente de zero. O N está no denominador, não pode ser zero. O que eu faço com a potência quando no expoente tiver uma fração? Isso é que eu quero chegar à conclusão. Beleza? Tranquilão? Vamos lá. É bem simples, olha só. Note que, ó, note que, aí eu tenho aqui já definido a ideia da potência de potência como, olha lá, vamos trabalhar aqui a ideia, tá? Ó, eu sei que esse expoente n, ele é um número natural, ó, natural. Então, se eu precisasse determinar essa potência, seria A elevado a R vezes A elevado a R vezes A elevado a R N vezes. Então, isso aqui, de fato, nada mais é do que A elevado a R vezes N. Que é aquela propriedade potência de potência, né? Isso é decorrência da nossa própria definição do expoente natural. Pega a base A elevado a R, só aqui no rascunhozinho, ó. Essa base A elevado a R ficaria multiplicado por A elevado a R, por A elevado a R, quantas vezes? Quantas vezes? N. Não é isso? Ó? Olha lá, se fosse aqui a ideia do expoente natural. O expoente natural, eu pego a base dele e multiplico a base por ela mesma N vezes. Só que pela propriedade fundamental, conserva a base e soma os expoentes. R mais R mais R mais R mais R mais R, N fatores, vai dar N vezes R. Essa é a ideia de você multiplicar um número pelo outro. Potência de potência. Beleza? No entanto, observa bem aqui uma coisa. Olha só, daqui a gente conclui para o seguinte, ó, A elevado a R elevado a N é exatamente o A elevado a Rn. Só que esse Rn, ó, é exatamente, ó, N vezes R é exatamente o valor M. O R é um número racional. Ó, o R é um número racional. Estou levando ao expoente N. Então, por definição, ela vai ficar assim. Só que esse Rn é exatamente o resultado. Passo o N para cá multiplicando, é exatamente o M. Confere ou não? Esse cara aqui, ó, é exatamente o M. Conferiu? Pronto. A brincadeira agora é você escrever na raiz. Escreve isso aí na raiz, igual a gente fez nos outros. O expoente N vai ser índice. A base A elevado a R vai ser o resultado da raiz. Apareceu por que quando tem um racional tem que ter uma raiz. E o que mais? O A elevado a M vai para dentro da raiz. Conclusão, então, da história. Toda vez que eu tiver um expoente que é uma fração, um número racional, olha lá, ó. Toda vez que eu tiver, então, A elevado a M sobre N, que é o meu R, isso vai ser a raiz de N A elevado a M. Propriedadezinha, na verdade eu chamo de definição mesmo, ó, que você sempre aprendeu. Tá lá, quer dizer, esse R aqui, ó, ele de fato é M sobre N, então eu estou dizendo que toda vez que eu tiver uma base e o M sobre N aqui, você faz a transformação. O N vai ser índice, o M vai ser expoente.
Percebeu a ideia? Caminhou comigo? Show de bola. Por último, já encerrando, para a gente fazer o exercício e voltar para a nossa função exponencial, potência com expoente irracional. Ô, cidadão, agora sim. Né? O que eu faço quando o meu expoente é irracional? Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que é um número irracional? O que é um número irracional? Bora, acorda. Número irracional. Da forma como você aprendeu a vida inteira. O que é um número irracional? Aí você pode falar assim, professor, esse prefixozinho aqui, esse i aqui, ó, está negando a racionalidade dele. É um número racional. Pode, não tem problema não. Um número irracional é aquele que não é racional. Está ótimo. Porque todo o conjunto dos números reais, na verdade, é a união dos racionais com os reais. Vou já falar com esse aqui, com os irracionais, né? Então tá legal. Eu preciso que seja um número que de fato não possa ser representado por uma fração, onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro. Por exemplo, alguma coisa assim, ó. O que aconteceria se eu tivesse a minha potência 3 elevado à raiz quadrada de 2? Quanto é que é isso, cara? Tá entendendo? Aí você fica muito fixado na ideia de potência. Potenciação. Pois preciso pegar a base e multiplicar ela por ela mesma, raiz de 2 vezes, não dá. Eu só aplico essa definição quando o expoente é natural. Aqui é raiz quadrada de 2. Como é que a gente trabalha na matemática com a irracionalidade dos números? A gente faz a questão da aproximação, ou de escrever o número irracional por um número aproximado, racional tanto quanto eu queira. Quer dizer, eu posso trabalhar com um número racional para aproximar a raiz de 2 da forma como eu quiser. Eu posso fazer tanto por falta como por excesso a raiz de 2. Mais ou menos assim, ó. Note que ó, a raiz quadrada de 2, você sabe que a raiz quadrada de 2, ela mais ou menos quanto que você aprendeu aí? 1,41 e depois 1,414, seria uma boa aproximação. Mas tem uma maquininha aí? Tem uma maquininha aí, Marcão? Faz para mim aí a raiz quadrada de 2 para a gente pegar mais casas decimais aqui, só para você perceber o número que vai dar. E faz aí, Marcão. Raiz quadrada de 2. 1,414, o que mais? Pega mais umas 4. Hã? 17. Continua mais duas aí. 18. Olha lá, pronto, tá bom. As reticências é para indicar então que esse número irracional, e na verdade ele é irracional porque ele é representado por uma expressão, uma parte decimal infinita e não periódica, ó, não exata, infinita e não periódica, né? Então isso aqui é um número irracional. Observa que ele é mais ou menos 1,4. Mas observa que esse número aí, da forma que você tem aí, ó, a gente pode fazer assim, ó, daí segue o seguinte raciocínio. Eu posso dizer que esse número então, ele está entre 1,4 e 1,41. Posso dizer ou não? 42. Olha lá. Ó. Já aproximando bem, seria 1,41 e 42. Ele está entre 1,41 e 1,42. Se eu quiser aproximar ele melhor, eu boto mais uma casa decimal. Eu posso dizer que ele estaria entre 1,414 e 1,415. Percebe aqui, ó? O próximo aqui daria 1 aqui, ó. Então, ó, arredondando essa próxima casa aqui, tá vendo? Então eu posso trabalhar com quantas casas decimais eu quero. Mas quando eu escrevo isso, eu estou determinando um número decimal exato, 1,41 exato e 1,42 exato. Observa que se eu transformar isso em fração, eu estou dizendo que a raiz está entre 141 centésimos, menor do que a raiz de 2, menor do que 142 centésimos. Está vendo? Ó? Confere não. Só que 141 centésimos, número inteiro é um número racional. Então, todo número irracional, a gente trabalha com um outro racional aproximando tantas casas quanto eu queira. Então, aqui é uma boa aproximação, 141 centésimos, 1,41. Aqui também é uma boa aproximação, 1,42, está vendo? Aqui por excesso e aqui por falta. Então, quando eu precisar calcular, por exemplo, 3 a raiz de 2, eu posso dizer que esse número é um número que se calcula assim, ó, 3 elevado a 141 centésimos. Ou 3 elevado a 1,41. E isto aqui eu sei fazer, porque isto aqui eu acabei de apresentar lá para você. É a raiz centésima de 3 elevado a 141. Claro que o resultado disso a gente vai, evidentemente, fazer uso de uma máquina para poder aproximar, para poder chegar ao resultado disso aqui. Mas a ideia da irracionalidade, quer dizer, o expoente irracional, é sempre você perceber que todo número irracional ele pode ter uma aproximação por um número racional. Aí a gente vai escolher qual é a melhor aproximação. Eu vou fazer um exercício agora que você vai perceber o quanto essa aproximação tira a tua vaga na prova. Dá uma olhadinha agora no exercíciozinho aí, vamos fazer o exercício. Uma vez que agora a gente já tem a ideia das potências, vamos fazer 2 exercíciozinhos, antes de eu entrar na parte de
Contextualização. Dá uma olhadinha no primeiro exercício, bem simplesinho, que era um exercício só para você trabalhar as propriedades. E depois tem um outro exercíciozinho, número 2, já mais trabalhado. Vamos lá dar uma olhada? O exercício número 1, portanto. Olha aí, ó. O exercício número 1 já da nossa apostilinha. Dá uma olhada aí, ó. Simplifica a expressão. Eu quero que você simplifique, ó. Fala aí para mim, me ajuda aí. É igual a quanto? É uma fração. O que tem no numerador aí? 8 ao quadrado. E embaixo? 2 ao cubo. E embaixo? Raiz quarta? Raiz cúbica? Vezes 2 a menos 1. Esse é o exercício? Tá lá, exercício número 1. Simplifica a expressão representando-a por uma única potência de base 2. Bem tranquilinho, só para a gente poder rever as propriedades. Observe que aqui eu vou trabalhar com quase todas as propriedades. Por isso eu escolhi o exercício, só para a gente relembrar ali e você aplicar as propriedadezinhas, tá? A primeira coisa importante, e esse enunciado é um tipo de enunciado que cai bastante na SpaceX, toda vez que o cara pedir para simplificar, você tem que analisar o que ele está pedindo para simplificar. Observe que é uma fração, cara. É simplificar uma fração. Às vezes na prova cai simplifica uma expressão que ela é toda trigonométrica. O que é simplificar? É reduzir essa expressão. Aí no caso ele te deu a dica que ele quer uma única potência de base 2. A base 2 é a referência. Mas como é que se simplifica uma fração? Está aqui a fração. Ó, 10 sobre 18. Aí eu falo, simplifica a fração. O que você faz? Você vai verificar quais são os fatores comuns. O que tem em cima e o que tem embaixo, que é comum, para poder dividir pelo fator comum. Aí você vai lá, dá para dividir por 2 e por 2. Vai ficar 5 nonos. E agora, tem fator comum? Aí você, opa, não dá mais a fração irredutível, fator comum entre eles aí é o próprio número 1, né? São dois números primos entre si, máximo divisor comum igual a 1, não dá mais para simplificar. Mas a simplificação de frações é quando eu tenho fator comum em cima, fator comum embaixo. Olha aqui de novo, ó. Olha de novo. Quando eu tenho 10 sobre 18, na verdade, o 10 é 2 vezes 5 e o 18 é 2 vezes 9. Você cancelou o fator comum. Percebeu? Agora eu tenho 5 mais 5, 10, dividido, por exemplo, por 20. Aí o aluno vai lá e quer simplificar o 5 com 20. Por que não pode? Porque o 5 não é fator para eu estar simplificando com 20 aqui, ó. Eu estou somando. Eu preciso primeiro transformar essa soma em fatores. Quer dizer, eu preciso transformar, verificar na soma quais os fatores dessa soma que podem ser simplificados com 20. E aí você usa a ideia de transformar uma soma em fatores, chama fatoração, né? Então aqui primeiro eu não posso simplificar o 5 com 5. Mas se você quiser colocar o 5 em evidência, fica 1 mais 1 dividido por 20. Lembra aí, ó? Coloquei o 5 em evidência. Aí eu cancelo o 5 agora, o 5 com 20, porque agora ele é um fator. Claro, aqui eu poderia somar 5 mais 5, 10, daria meio, percebe? É só uma ideia para você perceber por que eu não posso simplificar. Vamos lá. Bom, a primeira ideia que me vem à cabeça é colocar todo mundo na base 2, né? Colocando na base 2, para eu entender o que está acontecendo, o 4 é 2 ao quadrado, o que mais? O 8 é 2 ao cubo, que por sua vez está elevado ao quadrado. O 2 já é 2 ao cubo. Aqui embaixo, raiz cúbica ou 16 é 2 à quarta, confere não? E ali eu tenho 2 elevado a menos 1. Então, sem executar nenhuma operação, apenas escrevendo as potências como base 2, que foi o que ele me pediu, colocar tudo na base 2, eu tenho isso aí. Agora eu vou começar a fazer algumas propriedades, aplicar algumas propriedades. Olha para o quadro, ó. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, vezes potência de potência conserva a base, vai dar 6, que é o produto, multiplicado por 2 ao cubo. Confere ou não? Sobre expoente fracionário, quando eu tenho raiz eu posso aplicar a ideia de número racional, 2 elevado a quanto? 4 terços, perfeito, vezes 2 elevado a menos 1. Tudo bem? Bem simplesinho, produto de potências com a mesma base, conserva a base e soma o expoente. 2 mais 6, 8, com 3, 11. Confere ou não? A mesma coisa faria aqui embaixo. Produto de duas potências com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Soma o expoente, 4 terços com menos 1, vai dar menos 3. Não, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 4 menos 3 deu 1 terço. Beleza? Não? 4 terços mais o menos 1. Isso é que você está fazendo aí. Ó. Isso é a mesma coisa que 4 terços menos 1. 3 vezes 1, 3. 4 menos 3, 1 terço. Tudo bem? E agora eu tenho ali. Como é que você faz agora aquilo ali? Agora eu tenho uma fração e estou dividindo duas potências de mesma base. A gente não viu essa propriedade, né? Vamos ver aí agora? Como é que é isso aí? Que você aprendeu? Conserva a base,
subtrai os expoentes. De onde que sai essa ideia de subtrair os expoentes? Aí 33 menos 1, 32 terços seria a resposta. De onde sai essa coisa de que quando você tem o expoente inteiro lá, ou expoente racional, ou qualquer que seja expoente, você tem essa brincadeira aí? Da fundamental. Por isso ela é fundamental. Acabou. Aqui, ó, observação aí no exercício, só para você lembrar comigo. Ó, sabemos isso aqui, né? A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Confere ou não? Beleza? Olha aqui, ó. Note que, olhe para o quadro, ó. Olha que legal. Note que se eu pegar a elevado a m menos n, que é a propriedade que eu quero que você perceba, isso é a mesma coisa de a elevado a m mais o menos n. Confere ou não? Ó, mais com menos vai dar menos n. Só que isso aqui, aplicando a fundamental, é a elevado a m vezes a elevado a menos n. Separa no produto de potência com a mesma base. Só que isso aqui, expoente inteiro, o que faz? Inverte. Então esse cara, na verdade, a elevado a m vezes 1 sobre a elevado a n. Ah, professor, então agora eu estou entendendo por que toda vez que quando tem uma diferença no expoente eu tenho que dividir. Olha lá, ó, a elevado a m em cima, dividido pelo a elevado a n. Tá vendo? Então a propriedade é essa. Quando eu estou dividindo duas potências com a minha base, conserva a base e subtrai o expoente. Por quê? Porque tem a propriedade fundamental que me fala isso aí. Tá entendendo? Então a aula, ela tem esse enfoque. É você perceber que as coisas que você tem que saber na prova, que na verdade para SpaceX você tem que saber as propriedades. E tem que fazer o exercício para aplicar aí, não pode deixar de marcar o 2 elevado a 32 terços, tá entendendo? Eu tenho que saber a propriedade. Agora eu estou só relembrando algumas coisas importantes da potência. Agora eu vou partir para um outro exercíciozinho bastante legal. Esse exercíciozinho eu estava falando, marcando, eu tirei de um livro alemão. É muito interessante, o exercício número 2. Esse aí está no livrozinho alemão. Muito legal, achei bacana aí a brincadeirazinha que ele fez aí. Vai dando uma lida aí enquanto eu desenho aqui a colmeia. Só para você poder entender o exercício melhor, né? Enquanto isso, você vai lendo aí para você compreender o que aconteceu. A brincadeira é essa aqui. Aqui tem uma regra. Ó. A situação é a seguinte. Aqui você tem 7 hexágonos. Cada hexágono desse aí tem uma letra. E eu quero que você substitua essas letras por potências de base 3. Beleza? A brincadeira é cada letrinha dessa vai receber uma potência de base 3. Tudo bem? Só que a regra é a seguinte. Ó. Cada vez que você for preencher um hexágono, se o hexágono tiver lá dentro com um número x, lá dentro, o de cima você substitui pela operação x elevado a meio, esse da diagonal aqui x elevado a 1 meio e aquele da diagonal lá x elevado a p. Percebeu? Então, por exemplo, se esse cara G for o número x, o A vai ser o x elevado a meio, o E vai ser x elevado a p e o C vai ser na diagonal, conforme a regra está falando os sentidos. Está percebendo? Vai ser x elevado a meio. Essa é a nossa regra de preenchimento. Aí ele faz algumas perguntas. Considerando que o G é 3,12, aí ele pergunta aí alguns itens verdadeiro ou falso a respeito de algumas coisas ali.
Beleza? Percebeu a proposta do problema, não? Entendeu a ideia? Se esse cara aqui de dentro for 3,12, já vou substituir. Se esse cara for 3 elevado a 12, eu quero que você preencha todos os outros e depois responda. Que aí as perguntas que ele faz é quem é o B, depois o A vezes o C dá o D. Então a ideia é que você preencha todos os hexágonos. Tá legal? Qual que é a ideia aí? Já que você já pegou a mãe e aprendeu. Como é que eu preencho o hexágono A? Fala para mim. Seria 3 elevado a 12. Por sua vez, eu vou elevar a meio, porque a regra fala que quando for o hexágono de cima, esse aqui. Então, o de cima, que é o A, é o resultado do número que eu tenho aqui multiplicado ou elevado a meio. Agora, como é que desenvolve aquela propriedade ali? Como é que desenvolve isso aqui? Potência de potência, conserva a base e multiplica o expoente. 12 vezes meio. Meio é a fração 1 sobre 2. Então, esse aqui deu 3 a sexta. A ideia é que você preencha todos com a potência de base 3. Então, esse cara aqui já deu quanto? 3 a sexta. Beleza? Como esse cara aqui é 3 elevado a 12, então eu também consigo calcular o C. Pela lógica que o C é x elevado a meio. Então, o C seria o 3 elevado a 12, que é o G que ele me deu, multiplicado por 1,5, ou elevado a 1,5. Isso aqui é 3 elevado a 12, multiplicado por 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. Confere, não? 12 vezes 3 meios dá 18. Então, aquele cara ali é 3 elevado a 18. Ó. Beleza, não? Como é que eu faço para achar o B? Qual o raciocínio para achar o B? Ok? 1,5. Observa que se eu partir dessa célula aqui, ó, desse hexágono, eu teria que ter uma diagonal superior. Essa aqui eu não tenho na minha regra. Então eu vou pegar de cima. Essa de cima, se eu pegar o B, considerando o A na diagonal, ó, é essa seta aqui, calcula x elevado a 1,5. Pode também. Qual de baixo? A C. Se você pegar a C, a célula C, qual que eu conseguiria determinar? X elevado a P ou D, ó. Esse número, quando eu elevá-lo a P, vai dar o D. Mas para pegar o B, posso pegar o 3 elevado a 18, para achar o B, calcula por meio. Perfeito. Vai dar a mesma coisa? Mesma coisa. Pode até conferir aí. Então, para calcular o B, eu peguei a célula A, que é 3 elevado a sexta, e multipliquei por 1,5. Ou elevei a 1,5. 3 elevado a sexta vezes 3 meios. Deu quanto? 3 a nona. Que é o primeiro item. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então esse cara aqui, 3 a nona. Vamos verificar aqui se você tivesse pego a letra C. Ó. Se eu tivesse pego 3 a 18, multiplica pela metade, 3 a nona. Perfeito. Está caminhando? Então esse lado de cada célula está todo preenchido. Falta agora preencher do lado de lá. Como é que você vai fazer aí? O F, dá para eu calcular do A para o F. Ó, porque aí a diagonal, nesse sentido, basta levar a P. Então observa lá agora no problema. Ó. O F seria o 3 elevado a 6 do A, que está elevado a P. Confere ou não? Isso aqui daria 3 elevado a 6P. Confere? Tudo bem ou não? Então esse cara aqui, ó, deu 3 elevado a 6P. Ele ficou em função do P. Tudo bem? Como esse também vai ficar em função do P, e aquele ali também em função do P. Tá percebendo? Quanto é que daria o E aqui, ó? Faz o E para mim. Quanto é que daria o E? Você pegaria quem para achar o E? O 3 elevado a 12, né? 3 elevado a 12 elevado a quanto? A P. Então daria 3 elevado a 12 P. E por último lá o D. Quem é o D? 3 elevado a 18, que é o C, né? Elevado a P, daria 3 elevado a 18P. Todos eles eu consegui determinar. Aqui, ó. 3 elevado a quanto? Esse aqui 6P, o E 12P. E o D 18P. Outra mesmo. Então o D, vamos junto, o D
Deu 3 elevado a quanto aí, Fernando? 18. Tudo bem? Então no item 2 que ele perguntou foi o seguinte, se eu pegar o A e multiplicar pelo C vai dar o D? Não consigo ainda dizer se eu não souber quem é o P. Porque se eu pegar esse cara e multiplicar por esse, conserva a base 3, soma expoente, vai dar 24. Eu preciso saber como que é que eu acho o P então. Eu preciso achar o P para acabar o problema. Como é que eu faço um raciocínio para achar o P? Pode fazer a alternativa 2. A vezes C igual a D. Não, isso ele quer saber se é verdadeiro. Não, mas se eu... Se você pegar esse vezes Z, somar e igualar esse, você está me dizendo que é verdadeiro, para tirar o valor do P. Eu tenho que ter um outro raciocínio aí para achar o valor do P. E depois que eu substituir aqui, eu verifico se é. Aí ele quer saber se é verdadeiro ou falso, né? Qual que é a ideia que vocês têm aí para achar esse P? Vou sair do F e vou encontrar o G. Esse cara, se eu aplicar essa regra, tem que dar o 3 elevado a 12. Por exemplo, né? Ó, esse cara aqui é o F. Se eu aplicar a regrinha na diagonal, elevo ele a 1 meio, tem que dar o G, que é o de baixo, 3 elevado a 12. Então, se eu pegar o F, que é 3 elevado a... quanto? 6P. E elevar esse cara a 1,5, estou tratando a diagonal para baixo, o resultado tem que dar 3 elevado a 12. Pela lógica da construção dos alvéolos aí, dos hexágonos. Desenvolvendo ali a atividade. O que é que você tem aí? 3 elevado a 6P vezes meio vai dar quanto? 9P, né? 3 elevado a 9P igual a 3 elevado a 12. Isso aqui trata-se de uma equação exponencial, da forma mais simples, ó, base 3 igualzinha, né? Então 9P tem que dar 12. 9P igual a 12. O que é que garante na função exponencial que eu posso desprezar a base e igualar os expoentes? Alguém sabe me dizer? Ó, eu tenho aqui uma função exponencial, base 3 elevado a 9P. O P está variando no expoente. Isso aqui é uma função exponencial. Eu estou dizendo que esse cara está dando esse resultado. Aí você fez o seguinte raciocínio comigo. Como a base é 3, já é igual nas duas, para que as potências fiquem iguais, o 9P, que é expoente, também tem que ser igual a 12. Aí fica tudo igual. É mais ou menos como se eu estivesse eliminando as bases. Ah, tira as bases e iguala o expoente. O que na função exponencial me garante que eu posso fazer isso? Ó, aqui eu tenho a função exponencial e esse é o resultado da função exponencial. Quer dizer, isso aqui é uma imagem. Essa imagem eu quero que seja igual a essa imagem. A função exponencial, né? Quer dizer, aqui eu tenho já a imagem de uma função, eu quero que seja igual a essa. Para que duas imagens sejam iguais na função exponencial, eu tenho que ter o mesmo domínio, porque ela é injetiva. O que responde isso é que, devido à injetividade da função exponencial, é que eu tenho, para cada domínio eu tenho a sua imagem. Então esse resultado, para ser igual àquele, só se o 9P for igual a 12, porque não tem como ser diferente. Quanto é que deu? O P deu 12 nonos, que simplificado, 4 terços. O que já o item 3 é verdadeiro, né? Então não poderia ter A vezes C igual a D? Não. Quer dizer, poderia. Se você pegasse A vezes C igual a D, você vai ver que vai dar correto, vai dar o 4 terços, porque o item é verdadeiro. Agora, se ele dissesse A vezes B é igual a D, aí não daria o 4 terços. Eu estou te falando, porque o item aí ele não está dizendo, ó, isso aqui é verdade, vai lá e encontre o P. Entendeu? Agora eu vou fazer essa conta aí. O que ele quer que eu faça no item 2? Esse aqui já seria o item 3, né? O item 2, ele quer saber se a potência A multiplicada pela potência C vai dar a potência D. Veja lá, 3 elevado a sexta, o que mais? 3 elevado a sexta vezes, quem é o C? 3 é 18. Ele está perguntando se é o D. Quem é o D? 3 elevado a 18P, que é 4 terços. Então eu estou te dizendo se 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 18, se esse cara é 3, ó, 18 por 3 dá 6 vezes 4, se isso dá 24. Aí você, opa, verdadeiro, porque o produto de duas potências com a mesma base, conserva a base e soma o expoente vai dar 24. Então o item também é verdadeiro. Então esse é verdadeiro e o primeiro também é verdadeiro, que o B é 3 elevado a 9. Legalzinho, né? Para trabalhar a potência, você tem que identificar a regra do jogo na hora da prova. Estou lendo como é que é isso aqui. Se for para cima é tal, para lá. Entendeu? Na verdade, o exercício mesmo, originalzão dele, no livro que eu peguei, ele só dava
o alvéolo, só que tinham vários outros hexágonos também. Tinham mais outra fileira aqui, outra fileira. Eu só peguei esses 7 e ele dava essa regra aí, tá? Só que ele não explicava a regra como eu expliquei aí, não. Ele veio, trabalhou aí. Beleza? Então tá aqui, ó. Isso aqui está verdadeiro. E o P igual a 4 terços também está verdadeiro. Legal ou não? Questão 3. Veja lá a questão 3. Muito legal essa questão, uma questão de interdisciplinaridade, né? Aplicação da matemática numa outra ciência aí. A área é interessante. Essa aqui é a questão 3, tá? Fala de uma fórmula, né, que chama Mosteller. Quando você está lendo aí, eu só vou colocar aqui, ó. Fórmula de Mosteller. Área da superfície corporal, H vezes M, dividido por 3.600, elevado a meio. Tá legal? Essa é a nossa fórmula. Lembrando que essa área de superfície corporal ficou faltando aí no texto e tal. Isso aqui é a área de superfície corporal, ó. A área da superfície. Não, sim, corporal, só que ele não falou que é em metros quadrados. Em metros quadrados, tá? Essa área aí, quando a gente calcular, vai ser em metros quadrados, tá bom? E a H é a altura, né, que ele falou, do indivíduo, em quanto? Em centímetros, né? Em centímetros. E o camarada aí, M é a massa em quilogramas. Tá beleza? Existe uma fórmula para se calcular a área da superfície corporal do cidadão. O cidadão que é calculada com esse resultado aí. H vezes M dividido por 3.600 elevado a meio, tá? Um médico, por exemplo, anestesista, quando o cara está numa cirurgia lá, você tem que trazer o anestesista, né? É um médico específico que toma conta da anestesia, enquanto o cirurgião está trabalhando com a pessoa lá, né? Esse médico anestesista, quando ele vai definir a quantidade de anestesia que tem que colocar no organismo da pessoa, um dos parâmetros é a área da superfície corpórea. A área da superfície corpórea é a minha pele. É como se eu pudesse tirar a minha pele, estender e calcular a área dela. Percebe? Por exemplo, um câncer de pele. Quando o cara tem um câncer de pele, o oncologista, quando vai verificar no câncer a região que o câncer já tomou na pele, evidentemente, para ele poder entrar com um fármaco, entrar com uma medida ali para poder trabalhar em cima daquelas células mortas ali, ele trabalha exatamente em cima de uma proporção, por exemplo, de área de superfície corpórea. Existem outras fórmulas que se calcula a área da superfície corpórea, tá? Aqui o que eu quero que você perceba é que para esse, que é a fórmula de Mosteller, para se calcular a área da superfície corpórea tem que se realizar uma potência. Está percebendo? Qual é o expoente dessa potência aí? Meio. Expoente meio é fracionário, é um número racional. E a base desse expoente meio é o resultado dessa operação, H vezes M dividido por 3.600. Então o anestesista, ele vai lá no computador e coloca qual é a altura do cara, coloca a massa do cara, o computador diz para ele quanto é que tem que ser a área corpórea. Sabe como é que é quando ele usa essa fórmula aí? Tá legal? Aí no item A, ele falou o seguinte: considere uma pessoa que tem 1,69 m de altura e tem 75 kg de massa. Determina aí a área da superfície corpórea. Beleza? Aí ele aproximou para mim a raiz quadrada de 3 igual a 1,7. A gente sabe que ela é igual a quanto? 1,73, né? É igual o π, que é 3,14. Às vezes ele adota π igual a 3, 3,1, 3,14. Aqui ele adotou 1,7. Tá legal? Eu queria muito que você tomasse cuidado com essa raiz de 3. Tá bom? Nós vamos fazer esse problema letra A de algumas formas, para você perceber que você pode encontrar um valor errado na prova, se você não souber usar essa raiz de 3. Então vamos definir isso aqui. O que você faria logo de cara? O que todo mundo faz, substitui os valores e manda bala. Então eu venho aqui agora, ó, a área da superfície corpórea, a altura do cara, quanto? Não, mas a altura tem que ser em centímetros. 169 centímetros. Multiplicado pela massa do cara, 75, dividido por 3.600. Isso tudo elevado a meio. Tudo bem, não?
Essa primeira passagem, acredito que ninguém tenha dúvida. Você vai simplesmente substituir na fórmula que ele te deu os valores que foram dados adequados para a unidade. Daqui para frente tem problema. Aqui para frente você pode achar dois resultados diferentes com essa aproximação. Isso é que eu quero te alertar. Aqui eu tenho o expoente e tenho a base. Se eu pensar no expoente, eu vou achar um resultado. Se eu pensar na base, eu acho outro resultado. Olha para o quadro, para você ficar atento aqui. Eu primeiro vou resolver com o expoente. Como eu estou olhando para o expoente, meu expoente é fracionário, eu sei que isso vai ter que ser transformado em quê? Numa raiz. Em que tipo de raiz? Raiz quadrada. Então eu vou resolver trabalhando no raciocínio de uma raiz quadrada. Se eu vou ter que extrair a raiz quadrada, 169 me interessa. 3.600 me interessa. Tudo tem raiz quadrada exata. E o 75, 25 vezes 3. Aí eu estou entendendo por que ele me deu uma raiz quadrada de 3. Está acompanhando? Então, não vou simplificar a base, porque tem números aqui quadrados perfeitos que me interessam para extrair raiz quadrada. Olha quanto que vai dar. Raiz quadrada de 169, 75, 25 vezes 3. Por que eu pus 25? Porque já tem raiz quadrada. Eu estou atrás dos números que tem raiz quadrada. Está me entendendo? Sobre 3.600. Então agora, meu querido, galho fraco. Eu vou extrair a raiz quadrada de todo mundo. Raiz quadrada de 169. 13. Raiz quadrada de 25. 5. Raiz quadrada de 3 permanece aqui, que ela não tem. Depois, raiz quadrada de 3.600. 60. Beleza? Dá para simplificar alguém de cima com de baixo? 60 com 5. Aqui vai dar 12. Então a resposta, no final das contas, deu 13, raiz quadrada de 3 sobre 12. Esse é o resultado matematicamente correto para o problema que ele me deu. Neste momento, agora, eu vou fazer a alteração ou a aproximação para a raiz de 3 que ele me ofereceu. A raiz que ele me ofereceu foi quanto? 1,7. Aí você faz a conta direitinho, você vai encontrar 1,84, no caso, metro quadrado, que a área da superfície corpórea é metro quadrado. Beleza? Joia? Vou fazer de novo, só que agora eu não vou extrair a raiz quadrada no início, vou extrair a raiz quadrada no final. E vou simplificar a base. Vai dar outro resultado. Olha lá. Isso é que eu queria te alertar, para a gente combinar como é que você vai fazer no dia da prova. Olha lá. Outra solução, outra forma de eu resolver o problema. Olha aqui, olha para o quadro. Ó. Eu tenho que a área da superfície corpórea vai ficar a seguinte, ó, 169 vezes 75 dividido por 3.600 elevado a meio. Só que ao invés de eu extrair a raiz quadrada, eu vou simplificar a base, porque 75 dá para simplificar com 3.600. Percebeu? E vou dizer mais, a divisão é exata. Se você dividir 3.675, vai dar 48. Olhe para o quadro. Olha o que é que ficou. 169 sobre 48 elevado a meio. 169, 13 ao quadrado. E 48 não tem 13 como fator. Já está simplificado. Agora eu vou extrair a raiz quadrada. Na hora que você extrai a raiz quadrada, olha o que acontece. 48. Só que o 48, para facilitar a minha vida, é 16 vezes 3. A raiz quadrada de 3 vai para o denominador. Olha o que aconteceu. Ficou 13 sobre 4 raiz de 3. Beleza? Olha só. Denominador com a raiz eu tenho que racionalizar. Confere? Vou multiplicar em cima e embaixo por quanto? Pela raiz de 3. Embaixo pela raiz de 3. Em cima deu quanto? 13, raiz de 3. E embaixo? Raiz de 3 por raiz de 3 dá 3 vezes 4, 12. Observa que, independentemente do raciocínio que eu vá, a resposta matemática é a mesma. Se eu fizer agora, por último, a aproximação para 1,7, a resposta dá o mesmo. Mas olha o que a galera faz na prova. Substitui por 1,7. A raiz quadrada foi dada. Para que eu vou racionalizar? Então eu venho aqui 13, 4 vezes 1,7, porque a raiz foi dada. Então ficou 13 por 6,8. Resposta, 1,92. Se você fizer a conta, vai dar 1,92. Qual que foi o problema aí? O problema foi a racionalização. O problema foi, na verdade, a questão da aproximação para a raiz de 3, o momento que você fez isso. Observe que quando eu faço antes de você terminar o cálculo, você está, evidentemente, tendo uma aproximação ruim.
do resultado que tem que ser. Na verdade, a área da superfície corpórea dessa pessoa não é nem 1,84 e nem 1,92, dá próximo de 1,87. Por quê? Porque a aproximação para a raiz 7, para a raiz de 3 foi muito pequenininha, foi 1,7. É um número que tem que ter muito mais. Então, quando ele joga no computador, o computador vem com 15 casas decimais, pelo menos, isso aí vai dar 1,87. Se o cara calcular dessa forma, 1,84, para 1,87, que é a resposta melhor devido à aproximação do número que foi ruim, né? 1,87, está aqui 0,03. Observa um cara que está colocando um remédio dentro de você, porque você calculou a área da superfície corpórea com uma diferença de 3 aqui, 0,03. Está razoável. Agora, se você calcular para 1,92, colocou antes, a raiz de 3 antes de racionalizar, colocou aqui, ela já de 1,87 para 1,92 já é 0,05. Para um cara que está injetando remédio em você, porque diz, 1,87 seria a melhor resposta, né? Com a racionalização, com a raiz quadrada de 3 melhor aproximada, né? Com 15 casas, por exemplo. Então, na verdade, o que eu queria combinar com você, se na prova da SpaceX, e isso é comum acontecer, prova de geometria espacial, cai muita raiz, né? Se o cara te der uma aproximação, faça no final de tudo. Aí você vai ter a melhor resposta possível. Então, trabalha sempre, independentemente de eu ter ido pela base ou de eu ter ido primeiro pelo expoente, no final a resposta é sempre a mesma. No final, matematicamente, 13, raiz de 3 sobre 12. Essa é a resposta, é a superfície corpórea. Só que fica melhor para eu enxergar se eu substituir a raiz de 3. Aí deu 1 metro e pouco de área. Fica melhor, né, para você entender isso. Mas olha como não dá diferença quando eu trabalho com a matemática sem aproximação. Se eu trabalhar com o número irracional raiz de 3, perfeito, não dá problema nenhum. Agora, se eu tiver que aproximá-lo, faça a aproximação no último momento da prova. Aí você vai lá e aproxima. Até porque também para você fazer uma única conta no final, né? Tá beleza? Então a resposta aqui, claro, nesse caso também daria 1,84 metros quadrados. Tudo bem ou não? Show de bola? Bom, para eu poder encerrar o que eu queria falar com vocês hoje, eu vou voltar para a função exponencial e vou falar agora da característica dela. Ah, ainda tem a letra B? Desculpa. Ainda tem a letra B. Achei que já estava no final aí. Aí tem a letra B. Vamos à letra B. Essa foi a letra A, vamos à letra B. Opa, a letra B é padrão SpaceX de ser, hein? Ó, dois amigos, Rui e Eli, têm a mesma massa de 80 kg. Beleza. Sabe-se que a altura de Eli é 21% maior que a altura de Rui. E que a área da superfície corporal de Eli é X% maior que a área da superfície corporal de Rui. Qual é o valor desse X aí? Probleminha desse tipo na prova, faça uma tabelinha para você entender o que é igual ao que, entendeu? Então eu tenho aqui dois camaradas. Eu tenho o Rui e tenho o Eli. É isso ou não? Olha lá. Ó. Rui e Eli. Vejamos. Esse camarada Rui aqui, a massa dele é 80. Esse camarada Eli aqui, a massa dele é a mesma. Confere ou não? 80. A altura do Rui eu vou chamar de HR. E aqui eu vou chamar de HE, que é a altura do Eli. E aqui a área da superfície corporal do Rui, aqui a área da superfície corporal do Eli. Para que eu possa agora fazer as relações que ele me mandou no texto, já em função das minhas variáveis, tá vendo? Isso é o que eu tenho no meu problema. Tá? Dados. O que foi dado no meu problema? Vamos lá. Primeira informação que foi dada é que a altura do Eli, é isso mesmo ou não? É 21% maior que a do Rui. Como é que eu escrevo isso matematicamente? 21% é 0,21, né? Ou 21 sobre 100. Só que é maior. Erra-se muito, porque a galera vem aqui e bota 0,21 vezes a altura do Rui. Por que está errado aqui? Isso. Esse aqui foi só o aumento. Se você calcular 0,21 vezes a altura dele, você está calculando 21% da altura dele. Só que como ele falou que é maior do que ele, na verdade é a altura dele mais isso. Não é isso, não?
Ele falou que houve uma relação de aumento, né? Ó. Então, a altura do Eli é a altura do Rui, mais 21%. Já vou colocar aqui em forma percentual, tá? Mais 21% da altura do Eli. Olha lá. Ó. Ou seja, se você colocar a altura do Rui, se você colocar a altura do Rui em evidência, olha o que você tem aí. Multiplicado por 1,21, que é a mesma coisa. É isso aí, ó. Portanto, a altura do Eli é 1,21 da altura do Rui. Essa é a informação que ele me deu. A altura do Rui. É a altura do Rui mais 21% da altura do Rui. Isso é a mesma coisa, colocar a altura do Rui em evidência, 1 mais 21% é 1,21. Por isso que você coloca esse 1 aí. A galera erra muito porque coloca 0,21. 0,21 é o cálculo só do aumento que teve, mas eu preciso acrescentar a esse aumento a altura que ele já tinha. É a altura dele mais a 21% dessa altura. Da mesma forma, ele faz isso com a área da superfície corpórea. Como é que ele fala? A área da superfície corpórea do Eli, como é que é? É a área da superfície corpórea do Rui aumentada de quanto? X%. Como é que eu escrevo ali agora? Aqui, 1,21. Como é que eu escrevo ali 1,x%? Como é que vai ser? Eu não sei quanto que é o x. Você está entendendo? Por que eu escrevi ali? Está na dúvida na prova? Faz no padrão. Bem tranquilão. Aqui, ó, é a área da superfície corpórea do Rui mais x% da área da superfície corpórea do Rui. Não muda, isso não muda, o padrão é o mesmo. Ó, é a área que ele tinha aumentada de x%. Aí calcula, colocando a ASR em evidência, ó, ASCR em evidência, vai sobrar 1 mais x% lá dentro. Ó. Confere não? Ou seja, ó, a área da superfície corpórea do Eli é igual, tira o mínimo ali dentro, 100 mais x sobre 100 da área da superfície corpórea do Rui. Essas são as duas informações dadas no texto e já trabalhadas matematicamente. Alguma dúvida? Tranquilo não? Agora eu vou calcular o x usando a fórmula de Mosteller para o cálculo da área da superfície. Vejamos. Olha lá, ele falou para mim, sabemos, né? Eu e você, ó. Ele falou para mim que a área da superfície corpórea do Eli é igual à área da superfície corpórea do Rui multiplicado por 100 mais x sobre 100. Confere não? Beleza? Agora substitui. Como é que se calcula a área da superfície corpórea desse cara? Do Eli. Como é que se calcula? É a altura do Eli vezes a massa dele, que é 80, dividido por 3.600. Isso tudo elevado a meio. Confere ou não? Está caminhando comigo ou não? Do lado de cá, como é que se calcula a área da superfície corpórea do Rui? É a altura do Rui, multiplicado pela massa, que é a mesma, dividido por 3.600, elevado a meio. Isso tudo aqui multiplicado por 100 mais x sobre 100. Pergunta ainda. Está tranquilo? Quer dizer, o que eu estou fazendo? Essa informação que foi dada, eu estou agora calculando, conforme a fórmula que ele deu no texto, os valores lá. Tudo bem? Olhe para o quadro. Aqui está elevado a meio, aqui está elevado a meio. Se eu elevar ao quadrado o meio, quer dizer, elevando todos os dois membros ao quadrado, eu vou multiplicar 2 por meio e vou sumir com a raiz. Porque se você fizer a raiz, depois você vai ter que levar ao quadrado para sumir a raiz, não vai? Eu já vou fazer isso agora. Já vou levar ao quadrado os dois membros. Eu elevo ao quadrado esse cara, ó, o primeiro membro todo, e elevo o segundo membro todo ao quadrado. Que eu já sumo com a raiz. Meio multiplicado, ficou potência de potência, meio multiplicado por 2 dá quanto? 1. Sobrou só aquilo ali. HE vezes 80 sobre 3.600 vai ficar igual. O que é que sobrou aqui? Meio elevado ao quadrado, 1. Ficou HR vezes 80 dividido por 3.600,
multiplicado por 100 mais x sobre 100, que está elevado ao quadrado. Não pode esquecer de levar todo mundo ao quadrado, né? Esse cara vai ao quadrado e esse cara vai ao quadrado. Produto elevado ao quadrado, cada um vai ao quadrado. O que me impede de fazer isso na questão? Qual questão? Na questão 1? Não me impede nada. Você pode elevar ao quadrado aqui e elevar ao quadrado aqui. Aí você vai cancelar esse cara com esse cara, sobra isso. Mas eu ficou com o quadrado lá de cá. Aí depois você vai ter que extrair a raiz quadrada de novo. Só por isso que eu não fiz. Porque aqui eu não estou... Ali como eu estou isolando o x, eleva o quadrado dos dois lados, depois lá o x. Aqui, se eu elevar ao quadrado, pode fazer. Você fica com isso, sumiu com aquele expoente, mas o 2 veio para cá. E no final você vai ter que isolar esse 2 extraindo a raiz quadrada. Entendeu a passagem? Agora olha aqui o que sobrou aqui, ó. Olha aí, ó. 80 de um lado, 3.600, 80 de um lado, 3.600. Passo o HR para cá dividindo, fica o HE sobre o HR igual a 100 mais x dividido por 100 elevado ao quadrado. Confere? Quanto que é HE dividido pelo HR? Ó. 1,21. Não, pode direto aqui, Fernando. Ó, já isola aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que o HE dividido pelo HR é igual a 1,21. Passa o HR dividindo. Então, esse cara aqui direto foi dado no texto. Esse cara é 1,21. Que em fração, como que é? 121 centésimos igual a 100 mais x dividido por 100, que está elevado ao quadrado. E agora, como é que sai esse 2 daqui? Como é que eu tiro esse 2 daqui? Raiz quadrada, né? Aí você tira a raiz quadrada aqui, raiz quadrada ali. O que é que sobrou? Do lado de lá? 11 décimos. Do lado de cá? 100 mais x sobre 100. Aí vocês vão fazer aquele negócio de produto dos meios igual aos extremos, não é isso? Eu vou fazer assim, olhe para o quadro. Ó. Aqui já não é o denominador 100. Quanto que eu tenho que multiplicar o 10 para virar 100? Então bota um 0 aqui, bota um 0 aqui, está tudo certo. Aí corta os denominadores. 110, 100 mais x, o x tem que ser 10. Para não ter que ficar produto dos meios igual ao extremo e fazer mais uma equação ali. Já iguala os denominadores, bota no mesmo padrão, porque a proporção, né? É uma proporção, então se o denominador é igual, a gente já trabalha só com o numerador. Problema legal, hein? Que o cara trabalhou com essa coisa de porcentagem e tal, para você mexer com a porcentagem. E você ter que trabalhar aí com uma relação entre eles aí, né? Tranquilaço? Então, para encerrar, a gente fazer esses últimos dois aí, eu quero falar da característica da função exponencial sem ser a fórmula. Porque uma coisa é o cara te dar uma fórmula, né? Outra coisa é o cara te dar um problema e você tem que saber do que se trata, né? Então, eu quero falar aqui, ó, da função exponencial, voltando ao início da aula, ó, função exponencial. Eu quero falar da modelagem. Como é que se modela um problema por meio da função exponencial, tá bom? Beleza? Olha só, nós sabemos que se o A for maior do que 1, então o gráfico da função como é que é? Lembra aí para a gente revisar? O gráfico da função exponencial como é que é dado? Ele é crescente ou decrescente? Se a base é maior do que 1? Crescente, né? Só para a gente relembrar aqui o gráfico. O gráfico é assim, né? Quanto menor, quando a base é maior do que 1, eu estou falando dessa função aqui, tá? Ó, A elevado a x, né? Então, se essa base é maior do que 1, imagina aí 2, por exemplo, tá? Então, quanto maior for o teu expoente, maior vai ser a potência. Quanto menor for o expoente, observa um x negativo aqui, você vai inverter a base, vai ficar 1 sobre A e você vai estar aumentando muito o denominador. Ela se aproxima muito do zero aqui. Então, ela é assim, né? Ela vem aqui, sobe. Essa é a nossa função. Ela passa aqui por qual número? Qual ponto que é a ordenada? Sempre pelo ponto 1. Confere isso, lembra dessas coisas todas? Queria te alertar o seguinte, observa aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, só para você poder entender. Imagine que eu pegue aqui um x0 qualquer do domínio da função. Tá legal?
Então, se eu levar o x0 lá na função, ele vai me dar um y0 aqui, ó, que é como se fosse o f do x0. Confere ou não? É a imagem dele. Esse ponto aqui da minha função, chama aqui de ponto P. Se o domínio for x0, joga na função, o f de x0 vai me dar o resultado associado pela função. Lembra disso? O que acontece se eu pegar um acréscimo nesse x0? Imagina que eu tenha somado aí um hzinho aí qualquer, aí, um valor a mais do que x0. x0 mais alguma coisa. Então, da mesma forma, esse outro ponto Q aqui, ó, vem e me dá aqui o f. H. Confere ou não? Tudo bem? Essa é a dinâmica de qualquer gráfico, né? Você pega o valor do domínio, o ponto associado, né, ao par ordenado que relaciona essas duas grandezas, ele tem que satisfazer o gráfico. Uma das nossas aulas para trás foi isso que eu falei, né? O domínio x0 entra na função e a função calcula e me devolve o f de x0, que seria o próprio y. Se eu acrescentar um pouquinho mais, aumenta um pouquinho a potência, de x0 para x0 mais h. Então vai lá num outro ponto e aqui seria o f de x0 mais h. Confere? Tudo bem ou não? Está claro isso para você? O que eu quero é que você compare esses dois valores em função desse h. Observa bem, que se eu substituir isso na função, olha só o que vai acontecer. E aí agora, isso é uma parte muito legal, olha só. Dá uma olhadinha no quadro aqui já, ó. Quero que você compare as duas imagens. Observa bem que se eu calcular o f de x0, quanto é que é o f de x0? Na minha função, a elevado a x0. Se eu calcular o f de x0 mais h, lá vem a nossa propriedade fundamental. Vai ficar a x0 mais h. Só que isso aqui é exatamente a elevado a x0 vezes a elevado a h. Confere ou não? Ó, vezes a elevado ao h. Observa que o a elevado a h não dependeu do x. Está dependendo só do h, tá vendo? A potência aqui não depende do x. Só que esse a elevado a x0 quem é? É o f de x0. Então eu posso colocar ele aqui dentro. Ó, esse cara aqui, vou colocar ele aqui, que é o mesmo resultado. Então, essa é a característica. Olha o que eu tenho aqui. Ó. Qualquer que seja a imagem, f de x0 mais h, deu o próprio f de x0 multiplicado pelo a elevado a h. O que isso está te dizendo? Ó, eu peguei um x0 qualquer. Beleza? Podia ser qualquer número lá. E aí o que eu fiz? Eu acrescentei a esse x0 um valorzinho a mais ali para pegar uma próxima imagem. Uma imagem um pouco maior do que a anterior. É isso que eu estou te falando. Aí na hora que eu comparo as duas imagens, quer dizer, essa imagem que eu calculei depois, ela é anterior multiplicada por uma constante. O que você aprendeu em matemática? Que cada valor é o anterior multiplicado por uma constante. No curso. Cada valor na frente é o anterior multiplicado por uma constante. Progressão geométrica. Então nós temos que a característica de uma função exponencial é quando uma imagem, quando você atribui valores... Se eu colocar mais um outro h aqui, só para você perceber, só para a gente fazer uma conta aqui, tá? Ó. Se eu colocar mais outro h aqui, ó, eu somei um h. Se eu colocar mais outro h, vai ficar x0 mais 2h, confere? Aí eu iria lá para um outro ponto na minha função e calcula lá o f de x0 mais 2h. Olha como é que ele ficaria. Ó, o f de x0 mais 2h é o a elevado a x0 mais 2h. Propriedade fundamental, Fernando? A elevado a x0 mais h vezes a elevado a h. Posso ou não posso? Ó, esse x0 mais 2h é x0 mais h. Posso escrever assim. Por quê? Porque esse cara é o f de x0 mais h. Quer dizer, sempre uma imagem, colocando esse h como um h fixado qualquer, sempre uma imagem é anterior ao x0 mais h. É o x0 multiplicado pela constante AH. Soma h de novo. Se eu pegar aqui um acréscimo igualmente espaçado, tá vendo? H mais H mais H, as imagens vão se comportar como uma progressão geométrica. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui, ó, e passar dividindo, ó, observa aí, se eu pegar o f de x0 mais h, por exemplo, nessa aqui, tá? Vou fazer aqui para ficar melhor, ó. Olha lá, se eu passar o f de x0 dividindo, vai ficar f de x0 mais h dividido pelo f de x0
igual a A vezes H. Tá vendo? Ó? O que eu estou te dizendo aqui matematicamente? Que a minha função exponencial, cada valor é proporcional ao anterior. Quando eu falo que ele é proporcional, é o anterior multiplicado pela mesma constante. Esse cara é meu coeficiente de proporcionalidade. Então, se num problema de exponencial, num problema na prova lá, o cara não me der a fórmula para você identificar se trata de um problema de função exponencial, você identifica isto aqui no meu problema. Será que nesse problema cada valor é o anterior multiplicado por uma constante? É um problema de PG? É. Posso tratar como função exponencial. Veja o número 4. Veja o exercício número 4. Essa entenda o raciocínio. Essa aqui é a forma como a gente modela um problema. Dado um problema, será que é uma função primeiro grau, polinomial de primeiro grau? Será que ela é uma função quadrática? Quando que ela é uma função exponencial se eu não te der a fórmula? Quando você perceber que cada imagem é a anterior multiplicada sempre pela mesma constante. Aí você pode modelar pela função tipo exponencial. Beleza? Veja lá. Olha só, imagina aí um problema desse na sua prova lá. Sabe-se que sob condições ideais, o número de bactérias de uma certa cultura cresce de forma que a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias presentes no início do intervalo do tempo considerado. Está entendendo? Ele está dizendo que o número de bactérias ali no final do intervalo é o do início do intervalo multiplicado por alguma coisa, função exponencial. Só que ele não falou, é uma função exponencial. Você tem que estar ligado. Isso, na verdade esta é a razão. Aqui a gente chama de coeficiente de proporcionalidade, mas é a razão do PG. Esse número multiplicado pelo anterior vai dar o da frente. E olha aqui, Fernando, você viu que isso aconteceu aqui e aconteceria aqui também. Ó, o f de x0 mais 2h dividido pelo f de x0 mais h, ó, deu a elevado a h também. Olha lá, é sempre o a elevado a h, ela não depende do x. Sempre a mesma constante. Tem uma relação muito forte entre a progressão geométrica. Olhe para o quadro. Mais do que isso, não sei se você ficou atento. Daqui para cá eu somei quanto? Somou H. Daqui para cá eu somei quanto? Que massa. Aqui, ó. O domínio é uma progressão aritmética. Eu estou somando H ao anterior. Cada valor do meu domínio é o anterior acrescido da mesma constante. Isso está produzindo imagens, comportamento de progressão geométrica. Cada imagem é a anterior multiplicada. Veja a PA e a PG na função exponencial. Está vendo que bacana? Vamos ver o problema. Número 4. Então, quando o cara começa a falar, ele não diz que é uma função exponencial. Olha lá, ó. O crescimento é proporcional ao número de bactérias presentes no início do tempo considerado. No intervalo considerado. Então eu tenho um intervalo aqui, ó, olha para cá. Aqui é o tempo inicial do intervalo. No final do intervalo, esse cara aqui é o anterior multiplicado. Está dizendo, quer dizer, aqui você tem um tempo, né? Aí você tem esse intervalo de tempo. O que aconteceu com a minha bactéria? Saiu daqui e veio para cá. Houve um acréscimo. O acréscimo foi de uma PG. O tempo aí, no caso, é domínio. Olha lá. Considere que 2.000 bactérias estejam presentes no início da cultura e que 4.000 estejam presentes 30 minutos depois. Quantas bactérias estarão presentes 2 horas após iniciada a observação do crescimento da cultura? Cara, é um problema que ele não fala em momento algum que é uma função exponencial. Percebe? Esse é um problema difícil na prova da SpaceX. Você tem que perceber que se trata. Por que eu não posso começar o problema aí? Considere o crescimento, né, o número de bactérias em função do tempo igual a A vezes T mais B. Por que isso não é uma função polinomial? Porque você está percebendo que ele trouxe uma característica de modelagem da função exponencial. Cada imagem aí é anterior. Se você tiver dúvida disso, você faz uns exemplozinhos na hora da prova. Tempo zero. Quantas bactérias? 2.000. Aí ele colocou 30 minutos depois. Vamos colocar o tempo em hora, tá? Então, meia hora depois. Quanto? Quanto? Meia hora, né? Olha lá, 0,5. Então, é 4.000. O que está acontecendo? O meu H ali, ó, é de 30 em 30 minutos. Está percebendo? Então, se eu pegasse aqui mais meia hora, que daria 1, esse dividido por esse... Vem embora. Essa nova imagem, 4.000, se eu dividir por 2.000, não foi o dobro? O próximo vai ser quanto? Se eu colocar o tempo igual a 1 hora. Pode fazer na tranquilidade. Tempo igual a 1 hora. Quanto que deu? É o anterior
multiplicado por quanto? Daqui para cá você multiplicou por 2, ó. Então, vou passar para o meu novo intervalo. Intervalo 0 para meio, de 2.000 cresceu para 4.000, multiplicou por 2. Se ele falou que é proporcional, não muda o 2. Não precisa nem fazer fórmula. Do meio para 1 agora, quanto que deu? 4.000 vezes 2? Sossegado. Ele pediu em quantas horas? Então, mais meia hora, porque eu estou indo de 30 em 30 minutos. O meu período, o meu H aqui que eu acrescentei é 30 em 30 minutos. Percebeu? Agora, bora. Tempo de 1h30. Quanto que vai dar o tempo de 1h30? É o número de bactérias 1h30 após o início. Eu pego o anterior, multiplico por 2, já estou em 16.000. Tempo de 2 horas. Tempo de 2 horas, pego o anterior, mais meia horinha que eu coloquei ali, multiplica mais por 2. Foi para quanto? 32.000 a resposta. Olha a ideia da PA. Estou acrescentando no meu intervalo 30 em 30 minutos, PA, produzindo a PG, porque ele falou que é proporcional. O que ele está dizendo? Que o número de bactérias no tempo 0,5 é o número de bactérias no início multiplicado por uma constante, que no caso você viu que é 2. Isso é que é ser proporcional. Ser proporcional é uma constante, vamos chamar aqui constante de proporcionalidade, uma constante K, que eu não sei quem é. Passa esse N0 lá dividindo, ó. Então eu vou ter que o K vai ser o número de 0,5 dividido pelo N0. Ó, a minha constante de proporcionalidade, 4.000 bactérias dividido por 2.000 bactérias, isso deu 2. Então, fantástico, negão. Muito massa. Por quê? Porque você vê progressão aritmética, progressão geométrica modelando a função exponencial. Agora, isso não acontece com a função polinomial. Se eu te perguntasse agora, o que caracteriza a função polinomial? Como é que você faria para chegar ao resultado, para não ficar memorizando? Como é que eu faria para entender como é que é a função polinomial de primeiro grau, a reta, como é que ela se comporta? Você faz a mesma coisa, passa a reta, pega um ponto x0, pega um ponto x0 mais h e joga na fórmula, x0 mais b lá, igual que você conseguiu. E vê o que dá de um para o outro, para ver a relação que dá. Aí você vai ver, opa, eu estou percebendo que lá na função exponencial, acréscimos constantes aqui dão acréscimos constantes aqui, ao invés de multiplicar, ela vai somando. A função polinomial de primeiro grau, você acrescenta PA no eixo x e gera uma PA no eixo y. Aí é polinomial de primeiro grau. Percebeu? Agora aqui não, uma PA no eixo x gerando uma PG no eixo y, opa, função exponencial. E qual foi a palavra forte aí, Fernando, que o cara usou para você identificar que é uma função exponencial? O início do texto, quando ele fala que o número de bactérias é proporcional, sublinha aí. O número de bactérias de uma certa cultura cresce de tal forma que a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias presente no início do intervalo considerado. Olha que massa. Começou o meu intervalo 0, acrescentou 30 minutos, daqui para cá, mais 30 minutos. Daqui para cá, mais 30 minutos. Então essa é uma propriedade que você consegue enxergar claramente no gráfico da função exponencial. Qual é a propriedade? Para intervalos igualmente espaçados no meu eixo x, eu produzo uma proporção entre as imagens. Está percebendo? Uma proporcionalidade das imagens. Olha lá o que está acontecendo. Agora, e se você quisesse fazer, porque você é um cara bom de álgebra, e se você quisesse fazer montando a função? Aí você vem aqui na função exponencial, meu querido. Ó. Função exponencial, do tipo exponencial, né? A gente chama do tipo exponencial, porque a exponencial, a padrão é aquela lá, que teve alteração, né? Que é o número de bactérias que começou com 2.000. Ó, função tipo exponencial. Ó, olhe para o quadro. Vamos botar o N como sendo o número de bactérias. Beleza? Ó, número de bactérias. E vamos colocar o T, tempo, em horas. Por que em horas? Porque ele me pediu qual é o número de bactérias daqui a 2 horas. Então bota o tempo em hora, que é para você já substituir logo o camarada aí. Beleza? Vamos montar a nossa função. Agora, olhando para cá, olhando para cá, duas grandezas se relacionando, uma depende da outra. Qual que você acha que depende da outra? O número de bactérias não depende do tempo de crescimento da cultura? Qual das duas vai ser o domínio da imagem? Você vê o início da aula? Sempre
A variável que depende da outra é a imagem. Número de bactérias é a imagem. O domínio é o tempo. Então, N de T. A formulazinha, N de T, olha lá, o N está fora, o T está dentro, o T entrou na máquina. Agora, como é que é o tipo de função? Olha lá. Vou colocar aqui, viu, Fernando? Ó, vou colocar aqui uma população inicialmente considerada. Ó, N0 multiplicado por uma potência A do tipo elevado a T. Ó. Por que tem esse N0 aqui? Porque se você colocar o N0, olha, pronto, se você colocar o tempo igual a zero, quanto é que vai dar isso aqui? A elevado a zero é 1, então eu estou dizendo que no tempo zero eu tenho um número de bactéria inicial. Quanto que é? 2000. Então esse 2000 ele entra aqui, ó, multiplicando, né? Então observa, primeira informação legal. Note que o N de zero, tempo igual a zero, já é 2000. Isso é a mesma coisa que N0 multiplicado por A elevado a zero. Isso aqui vai dar 1, portanto, população inicial, 2000 bactérias. A minha fórmula é essa aqui, 0,1, olha para o quadro, ó. Olha aqui, ó, NT 2000 multiplicado pela base elevada ao tempo. Para eu poder determinar, olha para o quadro, para eu poder determinar o número de bactérias 2 horas após o início do crescimento da minha cultura, o tempo tem que ser 2. Quem que eu preciso encontrar aqui? Está faltando o ar. Para isso, o que ele me deu de informação? 30 minutos depois, tem meia hora depois, tem 4000. Vamos descobrir o ar. Pô, ó, dado, olha só, o que ele deu no texto? 0,5, por que 0,5 e não 30? Porque está em hora. 30 minutos, 0,5 hora. Está sacando aí? Tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente define aqui as duas variáveis, ó. Tem que estar definida. Bora. O que ele falou que tem aqui? 4000 bactérias. Show de bola. Substitui na tua fórmula lá. Ficou 2000 bactérias multiplicado por A elevado a 2, ou por A elevado a meio. Presta atenção no quadro, que isso aqui que vai me levar no logaritmo, que é a próxima aula que eu vou dar para vocês aí. Ó. 4000. Ó, Fernando, ó como o cara perde tempo na prova. Ó. 0,5, passo 2000 dividindo, deu 2000. Aí o cara está estudando, está decorando e tal. Por isso que eu venho para a aula, eu venho com calma para ensinar as coisas. Aí o cara, expoente fracionário, vou transformar numa raiz. Não vai transformar? Ó, 5 décimos é a mesma coisa que meio, vai ser raiz quadrada de 2000. Vai tirar a raiz quadrada de 2000, vai ficar um negócio com raiz de 2. Deixa quieto aqui, a potência não foi isso que ele me pediu. Olha lá. Olha você agora que já domina. Encontrei isso aí. Vamos à pergunta. Qual foi a pergunta? Olha aí o cara que está papirando legal no curso de graus. Ó. Aí o cara vai lá, estou querendo o N de 2. 2 horas depois, não é isso que ele me pediu? Como é que fica na fórmula o N de 2? 2000 vezes a potência A elevado ao quadrado. O que você tem que fazer é transformar esse 2 em meio para poder substituir por 2000. Como é que eu escrevo esse 2 em meio? E aí, o que você faria? 2000 é exatamente o A elevado a meio, elevado a algum expoente que eu vou multiplicar por ele para dar 2. Por que eu já botei o meio aqui? Porque eu preciso substituir o A elevado a meio por 2000. Agora, qual deve ser o expoente que eu ponho aqui? De tal forma que se eu multiplicar esse cara por 0,5 vai dar 2. 4. Está resolvido o teu problema. Enquanto isso, o concorrente está lá extraindo a raiz quadrada de 2000. Se ele for um concorrente do curso de graus, aprendeu com o Marcão como é que extrai essa raiz quadrada rápida. Não é não, Marcão? Então, mas se ele não for um concorrente aqui do curso, vai estar lá trabalhando a raiz quadrada do cara. Tem problema nenhum. Aí você vem aqui agora, ó, 2000 vezes A elevado a 0,5. Esse cara vale quanto? Acabei de calcular no item anterior. Quanto que dá? 2000. A elevado a 0,5. Não, que 2000, pô. 2, né, cara? Ó, passou o 2000 dividindo. 4000 por 2000, 2, pô. 2000 vezes 2000 daria não sei quantos milhões de bactérias aí, né? Senão não dá, pô. Olha lá, 2 a quarta deu quanto? 16 vezes 2000. Diga assim, olhou o envio, cidadão. Olha lá, você pode fazer o problema só pelo entendimento da modelagem matemática da função, como pode fazer algebricamente. Entenderam aí, não? Essa é a parte mais bacana da matemática do ensino médio, quando você consegue
o conteúdo matemático aplicado a uma situação. Me dá um outro exemplo aí, na vida da gente, aí, que seria, por exemplo, uma função exponencial. Considerando que você já entendeu que cada imagem é a anterior multiplicada por alguma coisa. Juro, capitalização composta. Banco, empréstimo, o cara vai lá, tem um capital, 10% de juros. Como é que calcula o primeiro mês? 10% em cima de 1.000. Depois, em cima do valor lá. Depois, o segundo mês, pega o novo capital e multiplica. Tudo que for progressão geométrica, associado aqui à nossa modelagem, né? A ideia é você perceber que cada valor que eu acrescento no meu domínio, esse valor sendo constante, né? Valores espaçados, né? Vão me dar exatamente uma imagem que se comporta como PG. Por último, para a gente encerrar, a questão número 5, essa eu estou fazendo uma homenagem a meu filho 01, viu, Marcão? Homenagem ao Brunão, que foi lá no Acre fazer uma prova lá da Polícia Rodoviária Federal. Questãozinho que caiu na prova dele lá, ó. A Polícia Rodoviária Federal, que ocorreu agora, no passado, o concurso. Questãozinha de função exponencial que caiu na prova da UNB. Muito legal o entendimento, questãozinha só de teoria, que o camarada olha e fala, que é isso, cidadão? Olha lá, dá uma olhada aí. Essa aí para você perceber, caiu agora, recentemente, e como mexe com esse número de Euler, né? Aí eu quero revisar com você o número de Euler, para a gente poder na próxima aula falar de logaritmo neperiano, né? Que aí vai usar essa base E aí, ó. Ó que bacana aqui, ó. Podemos dar sequência? Para avaliar as respostas dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela Polícia Rodoviária Federal, foi proposta essa função aí. Aí, camarada, olha essa função aqui, cara. Ó, é F, tal que o F de x ficou 350, mais, o que tem aí? 150, que multiplica o número E elevado a menos x. Que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorrida em cada ano. Nessa função aí, x maior ou igual a zero, opa, ele está definindo para mim que o x é maior ou igual a zero. Nessa função aí, o x maior ou igual a zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Tá legal? Número de anos após o início da campanha, e o f de x é a quantidade de vítimas fatais ocorrida aí. Olha lá, a quantidade de acidentes de trânsito com vítima fatal. Beleza? Perguntinha para os senhores do final da aula. Essa função é exponencial? Aí você que prestou atenção na aula hoje, função está relacionando duas variáveis. Se eu estou te dando a fórmula, no exercício anterior não te dei a fórmula. Se eu estou te dando a fórmula, você olha para o parênteses. Quem é que está dentro do parênteses? X. Esse x é o meu domínio. Ele está onde na fórmula? Aí você procura o x. Opa, está variando no expoente de uma potência, então a função é exponencial. No caso aí ela não é a padrão, é tipo exponencial, né? Porque tem um monte de números lá. Tá vendo aí? Aí ele faz a seguinte pergunta. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítima fatal. Verdadeiro ou falso? Menos 300. Se eu estou te dando x igual a 10, eu quero saber se isso aí pode dar menos que 300. A pergunta é, o f de 10 pode ser menor do que 300? Verdadeiro ou falso? Essa é a pergunta número 1. Agora, a pergunta número 1 já entendendo o que é domínio e imagem. Quando ele fala aqui, ó, segundo esse modelo, que você viu comigo, que nesse modelo, esse cara aqui é o número de acidentes com vítimas, parará, parará, e o x é tempo decorrido após o estudo lá, tempo decorrido. Beleza? Ó, a gente já aprendeu isso aí, a gente já identificou o modelo, né? Aí ele falou assim, segundo esse modelo, após 10 anos da campanha, ó, tempo decorrido após a campanha, 10 anos. Então, meu x igual a 10 eu coloco dentro da função. Aí ele está perguntando, poderá ocorrer menos de 300, então menos de 300, eu estou perguntando se o f de 10 é menos que 300. O que o concorrente vai fazer? Olha para o quadro. Ele vai substituir o x por 300 e vai tentar calcular. O x por 10 vai tentar calcular. Se ele substituir o x por 10, olha só, f de 10, calcula aí. Ô, cidadão, aqui. Se você colocar o 10, olha só, 350 mais 150 vezes e elevado a menos 10. Aí você aprendeu comigo hoje, quando o expoente é negativo, o que faz? 350 mais 150 vezes 1 sobre e elevado a 10. Ou seja, 350 mais 150 sobre e elevado a 10.
Esse número E, você sabe o que ele é? Nunca ouviu falar desse número E? Que é o número de Euler, aquele númerozinho. Qual o valor dele aproximado? É um número irracional. O valor aproximado, eu vou colocar aqui, o valor dele é 2,71 e mais embora. É um número irracional, vou te demonstrar já de onde ele aparece, tá? Você precisa só saber que ele é um número irracional que vale mais ou menos 2,7, tá bom? Raciocina comigo aqui, cara. É claro que não dá para eu calcular 2,7 elevado a 10, 2,7 vezes 2,7. Não é isso que o cara está querendo. O que ele quer que você perceba é que esse número E elevado a décima vai dar um número positivo, que é 2 elevado a 2,7 elevado a décima vai dar positivo. O número 150 dividido por um número grande continua dando positivo, porém pequeno, mas continua dando positivo. Se eu estou pegando 350 e somando a esse camarada que vai dar maior do que zero, é claro que a minha função f no ponto 10 ela tem que ser maior do que 350. É só uma análise. Observa, ela é 350 mais alguma coisa. Eu só preciso que você compreenda que esse mais alguma coisa ela é positiva, eu não estou diminuindo nada dela. Só se aqui eu tivesse um menos, tá vendo? Agora eu não preciso calcular esse número E elevado a 10. Você só precisa perceber que esse cara aqui, conforme esse x aqui vai variando muito, vai crescendo muito, esse denominador vai ficando gigante, e isso aqui vai se aproximar de zero. Então eu tenho no mínimo 350 acidentes. Então ele falou, pode ser menor do que 300? Se fosse menos, eu não precisava calcular. Próximo de zero não vai. Pronto. Isso. Vai ficar bem próximo de 350. Tá vendo? Quanto que daria aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Só falando um pouquinho desse número E. Ah, não, vamos fazer o próximo. Aí a gente já mata o número E no final. Qual que é o próximo aí, Fernando? Lê aí. De acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Como é que eu escrevo isso matematicamente? No final do primeiro ano, x igual a 1. O que ele está querendo saber no meu problema? O que ele está querendo saber no meu primeiro... Maior ou menor do que quanto? Mais de 400. Quer saber se isso dá mais de 400. Beleza? O que você faz? Olha para o quadro. Aproximação. Ó, f de 1 vai ser 350 mais 150 elevado a E, ou dividido por E elevado a 1. Beleza? Aí, claro, você precisa ter uma noção de quanto que esse é. Quanto é que esse é aí? 2,7. Beleza? Preste atenção no raciocínio. Vou fazer uma aproximação esdrúxula para ele. Imagine que ele seja próximo de 3. Que seria uma aproximação bem superior, né? A pergunta que eu te faço, se esse número E for um número próximo de 3, a fração que eu estou encontrando... Vamos botar ele aqui, ó. Imagina que o número E eu aproxime para 3, que está bem acima do que ele tem que ser. Né? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, se eu aproximar para 3, vai dar 350, mais 150 dividido por 3, deu quanto? 50. Então meu f de 1 deu quanto? 400. Agora você raciocina. Ele perguntou o seguinte, o f de 1 é maior que 400? Eu fiz uma aproximação do E para 3. Então, o que eu quero que você perceba é o seguinte, esse cara na verdade é 2,7. Se eu diminuir esse denominador para 2,7, eu não vou aumentar a fração? Então vai ser um pouco maior do que 400. Maior. Porque olha só, esse número aqui, ó, eu aumentei o denominador para 3. Na verdade, o que eu quero é que você compare 150 terços com 150 dividido por 2,7. Quem dos dois é maior? Olha lá, o numerador você não mexeu. Quanto maior o denominador, menor o resultado. Então esse cara aqui, menor do que esse. Ó. Então como esse cara aqui já produziu 400 acidentes, esse aqui vai produzir mais. Então ele perguntou, vai ser maior do que 400? Vai. Veja que os dois problemas são de análise da função, não tinha que calcular nada. Precisava saber desse negócio. Por que ele falou aí no texto que apesar de decréscimo, quer dizer, apesar dela estar decrescendo, por que eu tenho certeza que essa função está decrescendo? Como é que eu sei que a função exponencial decresce? Eu tenho que olhar para onde? Não, o expoente está variando. Eu tenho que olhar para a base. Se a base for maior do que 1, a função cresce. Se a base for entre 0 e 1, a função decresce. Qual que é a base da função aí? Ó, inverteu, a função é essa aqui, ó. f de x igual a 350 mais 150 multiplicado por 1 sobre E, isso tudo elevado a x.
o número é 2,7, 1 dividido por 2,7, 0, alguma coisa. A função está decrescendo. O que ele está dizendo? Quanto maior for o tempo decorrido da campanha que a Polícia Rodoviária fez, quanto mais tempo se passa lá, eu estou decrescendo o número de acidentes. O cara está fazendo a campanha ali, mais tempo decorrido, né? Percebeu? Por último, para encerrar aí, sim, Marcão, para encerrar, para a gente ir embora, mais 3 minutinhos para dar 11 horas, eu quero falar do número E, que a gente vai usar muito no logaritmo na próxima aula. Esse número E, eu gosto muito dele aqui, ó. Ele é o número de Euler, tá? Ó. Número de Euler. Olha lá, ó. Esse é um número irracional 2,71 em reticências. Beleza? Esse número E de Euler é um número irracional que ele é um número para onde converge uma série aqui. Ó. Dá uma olhadinha nessa série aqui, ó. E aí eu quis trazer isso agora para vocês revisarem a ideia de fatorial comigo. Ó. Lembra de fatorial? Lá da combinatória? Observa aqui, ó. O número E, na verdade, ele é o resultado dessa soma aqui, ó. 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais reticências. Conforme você vai aumentando mais uma parcela disso aí, mais próximo desse número ele vai ficando. A gente fala que isso aqui, ó, é uma sequência, é uma série, né? Ó, é uma soma de vários termos. Cada termo desse aqui forma, quer dizer, eu tenho uma sequência com esses números e eu estou somando esses números, tá vendo? Vamos pegar algumas somas parciais aqui, ó. Vamos pegar aqui a soma com 2 números só. Vou pegar 1 mais fatorial de 1, mais... aqui seria, o mínimo seria 2, né? 1 mais 1, 2. Se eu pegar com as 3 primeiras parcelas, como é que ficaria? 1 mais 1 sobre fatorial de 1, mais 1 sobre fatorial de 2, né? Ó, essa soma aqui já deu 2, então ficou 2 mais meio. Quanto é que é 2 mais meio? 2,5. Tá vendo? Ela vai se aproximar de 2,7 lá. Ó. Se eu pegar a soma de 4 parcelas primeiro ali, deu 1, mais 1 sobre fatorial de 1, mais 1 sobre fatorial de 2, mais 1 sobre fatorial de 3. Ó, essa soma já deu 2,5, já deu 3 meios. Né? Deixa eu botar a fração, que eu prefiro a fração aqui. Ó. Deu 5 meios, que está dando 2,5. Então isso aqui já deu 5 meios. Mais 1 fatorial de 3, que é 6. Quanto é que dá isso aí? 6 por 5 mais 15 dá 16 sextos. Pode fazer aí na máquina aí? Tem aí maquininha? Pega no celular aí. 16 por 6. Para você ver que vai dar já 2,7 alguma coisa. Faz aí, Fernando. 2 por 6, 16 por 6. 66. Aí se você pegar mais uma, soma das 5 primeiras parcelas, vai ficar 1 mais 1 sobre fatorial de 1, mais 1 sobre fatorial de 2, mais 1 sobre fatorial de 3, mais 1 sobre fatorial de 4. Esses primeiros todos eu já somei, deu 16 sextos, ó. Mais 1 sobre fatorial de 4, que é 24. Vamos tirar o mínimo aí, que é 24. 24 por 6 dá 4, 64 mais 1, 65. Faz aí de novo. 7 o quê? 70 ou 78? 708, ó. Observa como já está aproximando para 2,71. Então esse é o número de Euler. É um númerozinho. O que você tem que saber para a nossa prova lá? Que ele é aproximadamente 2,7, para ver se a função está crescendo ou está diminuindo. Mas a gente normalmente não substitui. Substitui assim, para fazer uma conta dessa, né? Valeu, moçada. Muito obrigado aí pela atenção. Pessoal da internet hoje, valeu.